Pronto, gravando. Então aqui a gente começa falando dos 6Ds que o Peter Diamandis traz, que toda tecnologia ela passa por esses 6Ds, né? Primeiro, se ela se torna digitalizada, depois todo mundo reclama dela e fala que ela não presta, depois é uma disrupção extremamente rápida, aí de repente aquilo se torna desmaterializado, desmonetizado e democrático. E a gente vê nessa foto, que é um clássico de todo palestrante que já foi na Singularity, que tudo isso aí que a gente tem, está dentro de um celular, né? Então são inúmeras tecnologias que deixaram de ser matérias físicas e se transformaram em tecnologia, né? Tudo no celular. 1 milhão de cientistas fazendo desde o vidro que não quebra até a câmera que tem tal ângulo, o microfone, mais a bateria, mais o toque, mais o sistema operacional, e tudo isso fica cada vez mais barato, mais acessível, usando a internet do vizinho parcelado 10 vezes no Magazine Luiza. Então, é extremamente democrático, extremamente desmonetizado e extremamente desmaterializado, né? E isso faz com que a gente tenha diversas tecnologias, né, no nosso dia a dia que a gente nem percebe que elas são tecnologias, que a gente não entende o quão dependente a gente é delas e às vezes a gente não sabe usar, né, e dar o devido valor. Como que seria a nossa vida sem essas tecnologias, né? Como seria o nosso dia a dia sendo não tendo isso? Imagina o impacto, como seria grande? E a gente tem a teoria de Maslow, né? Eu falo que Maslow fica chateado porque o uso intensivo de tecnologia, ele faz a pirâmide de Maslow ser requalificada, né? A gente tem uma dependência hoje em dia de subsistência que, às vezes, a internet, a bateria, ela fica mais importante, mais dependente no nosso dia a dia do que o próprio alimento, do que a própria segurança, né? Eu tenho um filho de 11 anos e se eu entregar um mapa para ele, ele não tem ideia. Mas se eu entregar o Google Maps, ele chega onde ele quiser. Ele compra uma passagem de avião e chega no Rio de Janeiro, se ele quiser. Mas não peça para ele sozinho, sem internet. Porque desde a dificuldade de relacionamento até se achar no mapa, sem o GPS, é completamente de outro mundo para uma criança, né? Então, a nossa relação e a nossa dependência da tecnologia já estava enorme, agora então ela se torna ainda mais intensiva, né? Como é que é a nossa vida agora sem essa disponibilidade de internet? Ela se torna cada vez mais impossível. E a gente acrescenta nesse contexto, né, esse conceito também que todo palestrante adora falar, que é o tal do VUCA, né? VUCA, VICA, aí depende se é português ou inglês, que o mundo está volátil, incerto, complexo e ambíguo. E assim, eu acho que não existe nada melhor e mais sensacional hoje para exemplificar esse mundo ambíguo que a gente vive do que o nosso querido coronavírus, né? Porque ele é um típico exemplo de um caso cisne negro. Quem ainda nunca ouviu falar desse termo, eu recomendo imensamente a leitura. Esse jovem se chama-se Nassim Taleb. É, ele tem vários livros publicados. Ele é um cara da área de finanças e fala principalmente sobre gerenciamento de risco financeiro. Ele começou a escrever livros que não são só do setor financeiro, mas do setor de gerenciamento de risco como um todo, gerenciamento de risco da sua vida. O primeiro livro que explodiu foi A Lógica do Cisne Negro, depois O Antifrágil. Recomendo a leitura dos dois imensamente, que a discussão é, no dia 10 de setembro de 2001, quem aqui tinha um seguro de vida ou de patrimônio contra um avião caindo em 2 torres gêmeas? Ninguém. A gente não se prepara para eventos impossíveis de acontecerem. A gente não se prepara nem pessoalmente, nem como sociedade, nem como governo, nem como empresa. A gente se prepara para aquilo, para os eventos que já estão na série histórica. Se esse evento não está na série histórica, não tem como saber que ele vai acontecer. Então, a gente não tem como ter processo, a gente não tem como ter procedimento, a gente não tem como ter contingência, a gente não tem como prever o nosso comportamento perante um evento desse. Como que a gente faz, então? Como que a gente se adequa? E esse é o conceito do cisne negro. A antifragilidade é a postura que ele recomenda ter perante esse tipo de evento, que é mais do que resiliência. Resiliência é você se adaptar àquilo que muda rápido. A antifragilidade é você não só se adaptar, mas você usar esse ponto de fragilidade como uma catapulta para você conseguir ter mais ganhos e mais sucesso e mais resultado perante essa diversidade, né? Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento de antifragilidade ao extremo. A gente precisa estar muito mais do que resiliente, a gente precisa estar muito mais adaptado. Aí começa a pergunta, né?
A gente já está aí um mês e meio em casa, e se você não leu nenhum livro até agora, com esse tempo extra, fica o questionamento, né? Temos que colocar isso na nossa atividade novamente. E, principalmente, agir com humildade e sabedoria. A intenção desse webinar aqui não é, em momento algum, falar sobre o que é certo, o que é errado, a minha opinião, a opinião de A, a opinião de B, tá? A intenção daqui é a gente discutir a ciência, a gente mostrar os fatos. Minha opinião não vale nada, a gente tem que começar a trabalhar com ciência, não importa a opinião das pessoas, importa o que os fatos dizem, o que os números dizem, e que a gente tem que entender o que é esse mito da caverna. Eu achei sensacional que o Mandetta citou isso no... Mandetta não é um santo, tá? Mas ele foi sensacional em citar essa metáfora lá na live, para quem não viu, porque a gente tem muitas pessoas vivendo dentro da caverna. E sair da caverna dói. Sai da caverna, a gente se coloca em risco, a gente se coloca vulnerável, a gente dá medo, né? A gente fica com receio, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que tem lá fora. O olho vai doer do sol, a gente vai encontrar inimigos novos, a gente vai encontrar incertezas no terreno, e é muito mais confortável ficar na caverna, que a gente já conhece, que está quentinho, né? Então, a gente tem que entender que esse momento é o momento que está todo mundo saindo da caverna, e que a gente vai precisar ser muito esperto para entender e para ter uma leitura maior do que está acontecendo, tá? Como eu disse, a minha opinião, a sua opinião, a opinião de qualquer pessoa aqui, ela é muito similar ao nada, tá? A gente tem que aprender a respeitar a ciência. E para mim, eu acho que esse foi um dos maiores outputs dessa crise. Tinha aquela conversa, né, de que as universidades federais só produzem maconheiros, né, e baderna, balbúrdia, e a gente está vendo agora o mundo dando uma volta, né? A gente está vendo essa eu fico encantada, esse novo iluminismo, onde a ciência se torna algo incrível de novo, onde vai inspirar milhares de crianças a se tornarem cientistas, porque os salvadores agora não serão os heróis dessa história, não serão os mais fortes, não necessariamente serão os mais ricos, serão aqueles que têm acesso à ciência, são aqueles que têm acesso ao conhecimento, né? E que vai ser capaz de produzir conhecimento aplicado e distribuir isso em uma cadeia logística global, tá? Então não é um conhecimento só de biologia, só de medicina, é um conhecimento de todas as áreas do conhecimento, seja para produzir alimentos e distribuir, seja para fazer novos modelos econômicos, seja para fazer novos modelos matemáticos que consigam contemplar essa nova aplicação prática de ciência, essa nova visão de medicina e essa nova visão de governo que vai ter que entender que saúde pública é algo não é algo para uma parcela da população. A saúde pública ela é extremamente necessária exatamente para a gente evitar que esse colapso aconteça quando a próxima epidemia acontecer, tá? A lei de Moore, o Alan Moore foi um dos fundadores da Intel e em 65 ele criou não, né? Ele propôs uma teoria que depois ela se transformou em lei, porque se comprovou ser verdade, que o poder de processamento dos circuitos dobrariam a cada 18 meses, enquanto seu custo reduziria para metade. Isso faz uma curva exponencial, né? E agora eu estou achando sensacional, porque antes falar de exponencial era uma coisa que só se falava a panelinha da Singularity, né? E quem fala de futurismo e blá blá blá. Agora, nossa senhora, você abre o jornal, tem 50 mil pessoas falando que diabos é uma curva exponencial, que as coisas vão crescendo numa velocidade de progressão geométrica. E eu estou achando sensacional a quantidade de gente estudando para entender o que diabos é isso, né? Então, vamos explicar de uma forma muito simples. Se você dá um passo linear, se você andar 30 passos, você andou 30 metros, né? Se você der 30 passos exponenciais, a cada um passo que você dá de 1 metro, você vai acabar dando 26 voltas na Terra. Essa é a diferença entre uma curva linear e uma curva exponencial, né? E é a discussão que a gente encontra em todos os jornais 25 milhões de vezes por dia. E eu acho que esse resumo é muito interessante, né? E é muito legal porque eu faço isso nas palestras há muito tempo, não é de agora. Faz no mínimo uns 4, 5 anos que a gente já estuda esse conteúdo e a gente aplica isso em outros lados, né? Agora a pandemia está dando a possibilidade de uma aplicação constante dessa visão matemática da vida. Ao nosso esse bonequinho aí, né, achando que a vida é previsível, que a gente sabe o que vai acontecer, que a gente tem controle sobre as coisas. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha planilha de Excel, eu tenho um pouco de dinheiro na renda variável, um pouco do dinheiro no tesouro,
meu filho está numa escola particular, eu tenho uma família margarina, e a gente sabe que acha que está sob controle das coisas. Até que venha algum tumulto, tumultua tudo, e a gente vê que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? O mundo se derreteu em um mês, né? Podemos dizer dessa forma. Então, a gente acaba entendendo que a gente está aqui, na verdade, né? A gente tem um gap muito grande e o tamanho desse gap, ele é proporcionalmente maior para as pessoas que menos estudam. Quanto mais a pessoa estuda, um pouco mais de visão ela tem, né? E não quer dizer que ela vai acertar, porque não tem como ter saber tudo, mas ela vai ficar um pouco menos no escuro para saber o tamanho do buraco que vai ter pela frente, né? Quem está alienado, quem não estuda, quem só assiste a Globo, quem é tanto esquerdopata quanto bolsominion, quem não para ter uma visão um pouco mais elaborada do mundo, um pouco mais na segunda, terceira, quarta camada, entender o que está acontecendo, está muito fodido. Está realmente muito fodido. E a gente vai precisar ajudar essas pessoas a sair tiradas da caverna, tá? Esse resumo aqui, ele é muito dolorido. A gente acha que a gente já teve progresso, a gente acha que a gente já estava numa situação confortável, e quando a gente vê todo o avanço da tecnologia lá, que já estava vindo normal, acelerado, internet, parará, ok, e vem a pandemia, ela traz isso para um contexto tão, mas tão incerto, que traz tanta incerteza, que traz tanta oportunidade ao mesmo tempo, que a gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. A gente não tem ideia do que diabos vai acontecer. Se alguém falar, eu acho o máximo essas projeções de dólar futuro. Tipo, aquele negócio não tem valor nenhum. Entendeu? Porque alguém vai lá, muda uma regra na China, muda uma regra na Rússia, não sei quem rouba produto de não sei quem e muda tudo. Então, não existe nenhum tipo de possibilidade de se prever o que vai acontecer amanhã. Se você tem um plano, o seu plano vai ser falho. A questão é como você se adapta a isso. Rápido, né? E o que eu tô achando mais legal é que a gente sempre falava isso nas palestras e parecia uma coisa muito distante, né? Parecia uma coisa, não, essa menina tá falando nerdice demais, isso aí não acontece, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar todo mundo, eu tenho contatos e tal, até que vem um vírus e mata quem precisa matar, né? Estamos lá, o nosso querido premier do Reino Unido, do Brexit, na UTI, né? Então, a doença vem, não tem cor, não tem dinheiro, não tem status social, não tem berço esplêndido que mantenha uma pessoa devidamente segura, né? Então, e a gente vê isso acontecendo e essa curva exponencial se replicando nos mais diversos cenários, nos mais diversos contextos. Então, assim, alguns gráficos, eu não vou entrar no gráfico, porque eu não vou ficar falando de isolamento vertical e horizontal aqui, eu não vou ficar falando de coronavírus pela doença em si, tá? Vocês estão cansados de saber isso. Eu vou analisar exatamente outras coisas que estão acontecendo por causa disso, para isso, e que mudam o nosso dia a dia, tá? Então, aqui temos uma curva exponencial sobre a quantidade de casos. Aqui outra análise sobre a americana da quantidade de casos comparando Estados Unidos com a Itália. A gente vê que as duas curvas são exponenciais, né? Então, mostra esse mesmo comportamento. Aqui, olha que legal, a gente tem a mesma curva separando se a gente tiver o distanciamento social, se a gente não tiver o distanciamento social, e qual que é esse gap aqui? É exatamente aquela outra curva, só que aplicada a um contexto específico de isolamento social. E aqui é aberto por todos os países, se vocês quiserem, depois eu mando o PowerPoint para vocês acharem a fonte, tá? Esse gráfico mostra os primeiros dias de contágio em todos os países e como essas curvas se comportaram. A gente vê que existe um padrão claro de exponencialidade aí, se você aplicar uma derivada, aí você vai ver a curva direitinho de como ela se comporta, não de forma linear, e sim de forma exponencial. E uma das coisas muito interessantes, a Singularity, ela tem dentro... A Singularity tem um milhão de defeitos, tá? Não fico elogiando ela, não. Ela é legal, mas não é perfeita. Mas uma das coisas muito legais que eles têm é a discussão dos 12 Global Grand Challenges, tá? São os grandes desafios globais que eles existem desde sempre, não começaram a existir por causa do coronavírus. Eles existem desde que a humanidade se existe por gente. E o que a ONU fez, né, através dos 17, são 17 Sustainable Goals da ONU, se eu não me engano, a Singularity chama de dos 12 Global Grand Challenges, e que são, né, energia, meio ambiente, comida, abrigo, espaço, água, prosperidade, governança, saúde, segurança, aprendizado e resiliência a desastre. Aí o que eu fiz? Eu não vou abrir pelo contexto do passado, eu vou abrir pelo contexto atual do corona. Quando a gente olha por energia, temos um problema de consumo,
porque agora as empresas estão desligadas e o consumo domiciliar subiu, as redes elétricas não estavam preparadas para isso, e a gente vai ter uma questão de impostos de diferimento e que vai impactar completamente na conta das operadoras de energia elétrica e como elas reinvestem para manter a operação da energia funcionando. Como é que isso vai acontecer, se isso acontecer por um bom tempo? Quais são as energias alternativas que a gente pode começar a usar para não sobrecarregar e não ter uma dependência do CAPEX que vai ser cortado das operadoras de energia elétrica? Então, aqui já está um grande problema e uma excelente oportunidade para muita gente, né? Na parte de meio ambiente, estamos falando em poluição, transporte, produtos de limpeza. Gente, está todo mundo falando em limpeza, 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 limpeza. Cara, para onde que esses produtos de limpeza vão? Para os nossos rios? A gente está jogando cada vez mais e mais e mais e mais produto de limpeza nos rios. A gente está cuidando do nosso meio ambiente, né? Na parte de comida, tudo isso começou com os hábitos culturais do interior, do sudoeste da China, que é a região de Wuhan. A China, já fui lá, é um lugar muito louco. Recomendo que todos vão, porque é um país incrível. Tem diferenças, é óbvio, mas é um país incrível para a gente ver uma forma muito diferente da gente de viver, coisas melhores e coisas piores. Eles têm o hábito de comer animais diferentes dos nossos, né? A gente come coração de galinha, tem gente aqui que come jacaré, tem gente que come tatu no Brasil, lá eles comem os bichos deles. Se é certo ou se é errado, não vou entrar no mérito. É a questão que existe uma diferença cultural. E lá eles comem bichos e já estava mapeado, se eu não me engano, um artigo de 2007, um artigo publicado A1 com devido respaldo científico, que os hábitos alimentares da China era uma ticking bomb, uma bomba relógio para mutação gênica entre espécies, porque os coronavírus existentes em mamíferos silvestres são extremamente fáceis de terem mutações para humanos e que aquele ambiente era extremamente propício para que isso aconteça. 13 anos depois, parece que aquela galera teve uma bola de cristal. Aqui estamos enfrentando uma pandemia. Né? Então, assim, fica a pergunta: o que mais que a gente já tem de artigo científico publicado que a gente está ignorando e que já está falando qual vai ser o nosso próximo problema? Né? Então, fica o questionamento. Aí, além dessa parte, a gente teve toda essa questão do delivery e toda a questão de cozinhar em casa, né? Que mudou completamente. A gente não está se alimentando da forma que a gente se alimentava um mês atrás. Isso tem coisas boas, isso tem coisas ruins. Qual que é o impacto dessa mudança de comportamento para o suprimento global de alimentos? A gente vai ter a mesma capilaridade existente de anteriormente? A gente vai ter que precisar de uma capilaridade maior, já que todo mundo vai cozinhar em casa? A gente vai comprar só no delivery? A gente vai ter tempo para cozinhar? Como que vai ser essa distribuição, né, de alimentos? Questão de moradia, tá? Moradia, a gente se expande não só a nossa casa, mas a casa e o planejamento urbano. O planejamento urbano, ele é muito oriundo da Segunda Guerra Mundial, né, do pós-guerra, que deu um boom do consumo, né, onde todo mundo tem que ter uma televisão, uma máquina de lavar roupa, um eletrodoméstico de tudo para consumir, 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 consumir. Ter casas extremamente equipadas, onde a gente usa menos de 10 minutos cada um dos nossos aparelhos, em média, né? Então, nossas casas pequenas, porque a gente fica 8, 10, 12, 14 horas fora de casa, chega em casa, toma banho, dorme, vê TV, acorda, volta. Né? E a partir do momento que a gente fica em casa, a gente começa a ver que as nossas casas não comportam a gente mais. A gente começa a ver que se a gente tem uma família de pai, mãe, filho e filha, a gente já começa a ter conflito. A gente não consegue tolerar as pessoas que a gente vive com elas, a gente não tem nosso espaço, nossa privacidade. E, ao mesmo tempo, os ambientes em comum não foram planejados para ficar o tempo inteiro. Eles não têm o devido conforto, eles não têm o devido planejamento. Os ambientes públicos não foram feitos para as pessoas terem espaço. Então, todas as cidades não foram feitas para a forma que a gente vai precisar viver de agora em diante, com o devido isolamento. Qual é o impacto disso? Né? Qual é o impacto a partir do momento que todo mundo tem que fazer home office? Qual é o impacto a partir do momento que todo mundo precisa se concentrar? No sentido tanto de concentrar para trabalhar e ter um ambiente adequado, quanto estar concentrado em um local com suas famílias. Como é que vai ser o relacionamento das famílias a partir do momento que você não convive com elas mais 1 hora por dia, e sim 14? Como que vai ser isso? Quantos divórcios vão acontecer e, por outro lado, quantos filhos vão aparecer? Como que vão ser as famílias, como que vão ser os frutos desses relacionamentos causados por essa pandemia? Eu não tenho essa resposta.
daqui 6 meses a gente vai estar vendo mais mulheres grávidas ou mais divórcios acontecendo? Mais questionamentos à família tradicional brasileira? Porque a hipocrisia não vai conseguir ser jogada e armazenada embaixo do tapete, porque as pessoas não vão se tolerar. E, por outro lado, várias relações que estavam quebradas vão ter a oportunidade de se reconstruírem e voltarem a serem uma coisa agradável, divertida e com filhos e com vida. Olha a chance de ouro que a gente está tendo para reconstruir, né? A parte de espaço. Cara, a gente só está aqui, eu estou aqui agora conversando para mais de 100 pessoas, cara, porque existem milhares de satélites rodando ao redor da Terra. Esse dado aqui que vocês estão vendo, gente, está passando em quilômetros e quilômetros e quilômetros de milhares de quilômetros de fibra ótica por esse país, em um monte de gateway de operadora diferente. Essa informação está indo para cá, está indo para lá, a gente está fazendo pelo Zoom. O Zoom é americano, hospedado em servidor espalhado no mundo inteiro, que vai para satélite, que volta para satélite. É muita engenharia espacial que está aqui para que isso aconteça. Tá? Muito, 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 muito. Água. Cara, a gente destruiu o nosso ambiente, né? Como a gente sabe, todos os problemas que temos de qualidade de água. Cara, água potável. Uberlândia, Uberaba são cidades extremamente privilegiadas porque a gente tem água potável para todo mundo. A gente pode beber água na torneira. Como é que vocês acham que uma rocinha vai fazer asepsia contra lavar as mãos? Como é que vocês acham que os assentamentos, que o sem terra, que as invasões, que as favelas, como é que você acha que eles vão lavar as mãos? Com que água? Como é que o sertão lá, aquele bem miserável, vai conseguir fazer isso? Como é que isso vai chegar lá? Quantas pessoas vão ter que morrer porque elas não têm água potável e saneamento básico? É um nível de absurdo, gente. Dolorido demais dar conta de entender. Não sei como que alguém dorme tranquilo com isso e vem falar que o Brasil tá seguro. É um nível de absurdo gigantesco. As pessoas não têm água e saneamento básico nesse país, mais de metade da população, entendeu? E em vez da gente estar batendo panela por causa disso, não vou entrar no mérito político, né? E o povo ainda quer agora que todo mundo usa septigel, eles não têm nem água. Não tem água. Você acha que eles vão usar sabão e septigel? Como é que a gente vai levar esse tipo de conhecimento de qualidade e de estrutura para esse pessoal ter um mínimo de asepsia para ajudar a proteger a nossa saúde, não a deles só, a nossa também, né? Prosperidade. Prosperidade é toda a parte de economia e dinheiro, né? E essa briga, gente, abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio. Cara, é muita cegueira. Quem não viu, veja. Sai sobre a cegueira. Tá na hora de todo mundo ver esse filme de novo. Se lê o livro de Saramago. É muita cegueira. Achar que a economia tem salvação. A economia já quebrou. A economia já fudeu. A economia já deu tumulto. Vai ter um quebra-quebra gigante de empresa. A questão é como que a gente retoma, como que a gente faz a roda girar de novo, antes de alguém falar. A gente não tem que esperar o governo, a gente tem que agir. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente coloca as nossas empresas para rodar? Né? E um dos conceitos muito legais, muito, muito, muito legais, é o Global Income, que é o salário mínimo global, né? Que é podemos dizer que é um Bolsa Família, para que todo humano ganhe um dinheiro por mês. E os estudiosos dizem que esse número tinha que ser em torno de $1.000 por mês, tá? $1.000. Não estou falando de R$70 do Bolsa Família, não. Estou falando de $1.000. Todo cidadão deveria receber $1.000 por mês e que com isso você conseguiria sustentar a sua base da pirâmide lá de Maslow e poderia ter tempo para fazer outras coisas e ganhar dinheiro de outras formas. Eu tenho vários estudos disso acontecendo no mundo. Muita gente que fala que as taxações de grandes fortunas lá que o Piketty oferece, que ele propõe na sua teoria, né, deveria ser para exatamente pagar essa grana, pelo menos para os menos favorecidos. E isso era uma coisa tão distante, gente, tão distante, tão distante, até a gente conseguir com o nosso querido legislativo. Imagina pautar um negócio desse, botar em discussão, conseguir botar 500 deputados, mais o Senado, argumentando naquela qualidade de diálogo incrível, elaborada que existe, né? E foi irônico, tá? Para se discutir a possibilidade, né? E, cara, o que está acontecendo vai ter que ter é a salvação. Se não der dinheiro para todo mundo, fodeu, explodiu o mundo, entendeu? Então, assim, é uma reviravolta econômica nunca vista nessa história da humanidade e que vai permitir coisas assim, como já disse, impossíveis de serem previstas, né? Governos não estão preparados,
Isso não é no Brasil, isso é no mundo. A gente vê o despreparo desde a China em reportar, em mentir, esconder informação, até a forma de não coordenar isso a nível de ONU mundialmente. Né? A ONU fala, tem país que ignora, tem país que faz a mais, um vai lá e rouba EPI do outro, outro vai lá e rouba respirador, e a gente está vendo uma guerra por causa de suprimento hospitalar. E as pessoas não entenderam a gravidade disso. Gente, os Estados Unidos foram lá e pegaram como pegar produto que estava sendo embarcado para a Europa, dentro do avião na China, que estava indo para a Europa, de respirador EPI. Os Estados Unidos foi lá, tipo assim, filme. Chega o guardinho e fala: essa carga é minha, toma, paga o dobro. Pegou o avião e mandou para os Estados Unidos. Isso é roubo. Entendeu? Tipo, praticamente é roubo, porque a Europa já tinha pagado, o cara devolveu o dinheiro, mesmo assim. E você vê o quanto há um despreparo gigantesco, gigantesco dos países, e está havendo um conflito entre os países que pode gerar um problema muito maior. Estados Unidos, China e Rússia estão fazendo merda pra caceta, todo mundo com todo mundo. O que isso vai gerar? Qual que é a consequência disso? Quando que a gente vai se tocar para entender que o problema é muito maior? E que se a gente não se organizar vai dar merda? Então, beleza. A parte de saúde, cara, dá para ficar falando aqui horas, mas assim, rápido. Podemos prevenir, é só a gente entender os estudos já existentes e aplicá-los. Já existe ciência que poderia ter evitado isso, era só a gente ter prestado atenção nessa ciência. A gente tem formas de diagnóstico. Vocês sabiam que a Coreia do Sul, que é um dos melhores países, né, nesse controle, é quem tem as patentes dos reagentes. Ela que produz em escala. Foi por isso que ela conseguiu fazer teste muito, muito, muito rápido para conseguir testar todo mundo e controlar a disseminação da coisa. Sabe quantas fábricas existem no Brasil que produzem esse reagente? Nenhuma. Sabe quantas fábricas que poderiam aprender a fazer esse reagente rápido no Brasil? Também nenhuma. Se não existe preparação do nosso SUS para isso, das indústrias para vender para o SUS, se a gente não investe em ciência no país, a gente vai ficar extremamente dependente dos outros países que os fazem, vamos pagar o preço e vidas vão ser perdidas. Né? A parte de fármaco, ele libera remédio, tem a clorexina, agora tem um remédio que mata fungo, que não faz não sei o quê, o outro está fazendo transplante de plasma, tem 1 milhão de frentes e pesquisas sendo feitas, e vacina e etc. Cara, a indústria farma extremamente vidrada para quem descobrir isso primeiro tá bilionário, né? Não existe almoço grátis, ninguém está investindo nessas indústrias fármacos à toa, tá? O resultado disso vai dar muita visibilidade e vai salvar muitas vidas. E é muito cientista trabalhando para conseguir uma solução rápida, eficaz, barata e principalmente fácil, entre aspas, de operacionalizar numa escala industrial global. Global. Se a gente precisar entrar com medicação para 20% da população humana, faça a conta de padeiro. Eu estou falando de muito comprimido. Muito comprimido. Como é que esses comprimidos vão chegar no mundo inteiro? Quem vai entregar isso? Qual caminhão? Qual drone? Qual teletransporte que vai conseguir entregar esses remédios? Então tá bom. Toda a parte de telemedicina, gente, que conseguiu ser legislada. Cara, sou colega do Dr. Roberto Botelho, eu vejo toda a sofrência que ele lida há anos nessa batalha para a regulamentação da telemedicina. Antes já podia fazer business to business, o médico fazer uma consulta contra o médico. E agora eles finalmente regulamentaram a consulta do médico para o paciente final. E com isso vai ser uma revolução. Eu não preciso sair de casa para falar com o médico. Tá? E isso vai habilitar assim, uma reengenharia do sistema de saúde nunca antes vista. Um dos dados mais assustadores, né, que eu vi é a questão de que a maioria dos médicos nunca intubaram um paciente na vida real, num pronto atendimento. E a gente está falando de uma doença que gera um nível de intubação altíssimo. Como é que você vai pegar no interior de uma cidade qualquer aí do Brasil? Imagina uma cidade, sei lá, 15, 20 mil habitantes, que tem 1, 2 médicos da família, trabalha cuida do vovô, da criança, etc., aquela saúde básica. Normalmente aquele médico que conhece a cidade, que resolve todos os pepinos e encaminha para a cidade grande, né? Como é que esse cara vai entubar alguém? Com qual respirador? Com qual controle? Com qual equipamento? Com qual hospital? Com qual oxigênio encanado? Com qual ar comprimido? Com qual... E aí? E a gente tem que entender que quase metade dos países mora em cidades com menos de 100 mil habitantes, que não tem estrutura hospitalar que Uberlândia e Uberaba tem. Então, assim, pelo menos a telemedicina pode ajudar esses médicos a terem a competência de conseguir fazer uma intubação de emergência sem nunca ter intubado um paciente na vida real.
tá? Ou assim, fizeram em época de residência, né? Mas não os fazem de forma rotineira, como o Hospital das Clínicas e um pronto-socorro, né? Toda a parte de engenharia hospitalar, que a gente vê esse movimento maravilhoso da criação dos respiradores de baixo custo e da tentativa aí de construir respiradores rápido, né? Na parte de segurança, a gente tem um risco eminente de colapso da segurança pública, mas assim, é eminente para ontem. A galera começou a passar fome, cara. Começou a passar fome. E eu não tô falando de 5 mil pessoas, tô falando de milhões de brasileiros. Não é brasileiro, é milhões de pessoas no mundo que não estavam acostumadas a passar fome. E ninguém se acostuma a passar fome, né? Mas não eram pessoas que já estavam nessa zona de pobreza, que estavam numa classe média baixa e que caiu agora. E caiu e não vai voltar rápido. E a partir do momento que você não consegue sustentar sua família, a partir do momento que você não consegue dar comida para seus filhos, as pessoas se começam a comportar como de forma reptiliana, praticamente. Né? Então, defender a cria. O risco de segurança pública ele é gigantesco, de saque, de assalto, de invasão de domicílio, banco, parará, parará, porque a galera precisa de dinheiro. E temos aí uma quantidade significativa de contingente da PM dos bombeiros já em quarentena, porque eles tiveram contato com os pacientes e não têm os devidos equipamentos de segurança. E aí, quem está fazendo o planejamento de segurança pública? Cadê uma forma da gente ajudar a polícia a não entrar em colapso? Polícia, que eu falo, é uma abstração à segurança pública. Tá? A gente já vê movimentos dentro das Forças Armadas para que eles possam assumir a segurança pública caso a polícia não dê conta, porque esteja todo mundo internado. Mas, assim, vai dar BO, né? Acho que todo mundo já consegue visualizar o tamanho do pepino caso isso aconteça. Aí vemos para a discussão do encarceramento, né? O Moro foi lá e liberou quem não era bandido que fala de formação de quadrilha, risco de a vida, lá tinha os critérios específicos, ele liberou para prisão domiciliar. Teve uma galera aí desse povo que é contrário aos direitos humanos, que quer esganar todos. Não pode, bandido tem que ficar preso, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos aproveitar essa oportunidade para rever o conceito de tempo prisional e entender que manter uma pessoa presa, agora que está todo mundo preso em casa, não resolve. Não vai botar essa pessoa apta a ser algo útil na sociedade de novo. E que se não resolver o problema de superlotação das cadeias, todos vão morrer. Todos vão morrer. E assim, tá certo? Você é uma pessoa, você tem o direito, eu não sou religiosa, mas você está certo de julgar alguém, né? Cibersegurança, a gente vê as invasões do Zoom, a questão do VPN e tudo, tá? Ensino formal e à distância, que eu vou repassar em um ponto, e a própria resiliência a desastres, que é aqui que a gente está vivendo, né? Essa resiliência, esse desastre todo. Moral da história, temos que ter conhecimento de ciência e temos que ter conhecimento holístico do que está acontecendo, tá? Esse slide é um slide que eu usei dos antigos também, que a gente mostrava, né, que as profissões mudavam, que o tempo das empresas mudavam. E eu pergunto, isso ainda faz sentido? Esse tipo de dado faz sentido? A gente fazer um planejamento no futuro, olhando para o passado. Como é que a gente planeja o futuro se a gente não tem um passado mais para projetar? Todo esse forecasting mudou, né? Esse gráfico mostra as empresas unicórnios, né? Que são empresas que chegaram a $1 bilhão de valuation de dólares desde que foram lançadas. E a gente vê essas notícias dessa última semana, né? Gympass e Maxmilia demitiram por e-mail uma quantidade significativa de seus funcionários. A quantidade de empresa americana também demitindo já é significativa. Tem um site que está acompanhando esse número, mas assim, são milhões e milhões de americanos que já foram demitidos e entraram no seguro-desemprego deles de lá. E o SoftBank, que é um dos maiores fundos globais de investimento de risco, de venture, já falou que do seu fundo principal, 15 companhias já entraram pedindo de falência. Né? Então, a bolha das startups começa a acontecer de novo. Né? E aí a pergunta é, o seu negócio sabe gerar caixa? O negócio gera valor? Se o seu negócio não gera caixa, não gera valor e não é essencial, repense. Repense qual que é a sua posição no mundo. Repense como é que você vai gerar valor. Porque se você não gerar valor, você já era. A gente começa a olhar para um contexto um pouco mais elaborado de economia, a gente vê toda a queda da B3, né, não só da Bolsa Brasileira, mas de todas as bolsas do mundo, Nasdaq, da China, de Xangai,
Acho que a única que está mais ou menos estável deve ser o Emirados Árabes por causa do preço do petróleo. Mas tirando isso, gente, é só queda, 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 queda. E não é queda de 2, 3, 4%, não. É rolling, tipo, cara, bear market total, total. Betina chateada, todos os influenciadores de finanças, você vê as asneiras que eles falavam, você vê o quanto era uma asneira agora. Ah, não, eu só trabalho agora com título, eu só não tenho tesouro, só tenho renda variável, eu sei operar na bolsa de valores, etc, etc. Seu dinheiro esfarelou 40% em um mês, tá? E se eu te contar, ele pode até voltar. Só que para voltar, cara, vai demorar 3, 4, 5, 6 anos para esse valor ser igualado, tá? Então, mostra toda aquela galera muito moderninha que falava: ah, não, eu não vou botar dinheiro em fundo de tijolo, eu não vou comprar casa, só vou alugar casa, não faz sentido ter reserva de emergência desse tamanho, temos que viver com risco. Agora a gente vê se essa galera aguenta o risco mesmo, né? Porque se for aguentar o risco de uma forma só no momento que o mercado está para cima é muito fácil, mas agora que está nessa queda, esse gráfico aí também mostra a quantidade de pedidos de seguro-desemprego, né? Como que aumentou nos Estados Unidos e o que isso deve impactar para o caixa lá, né? Aí a gente pergunta, né? Qual que é o sentido do próprio mercado de capitais? Né, que a gente tem que questionar a existência dele e o motivo da existência dele num cenário como esse. Ele consegue gerar caixa para a gente ter uma resiliência maior ao combate a desastre? Né? E qual que é o impacto dessa desmonetização das coisas, né? Da quantidade de coisas que estão acontecendo agora numa economia informal, onde, por causa do desemprego, as pessoas vão gerar outra forma de se trabalhar, de pagar as contas e de ajudar os outros e principalmente rever o consumo como um todo, né? Esse slide é um slide que eu usava também muito, que é a questão que 7 bilhões de pessoas estarão conectadas em breve, né? Esse número era 3,5 bi da última vez que eu vi. Metade da população tem acesso à internet hoje e metade não tem. E a gente vê, cara, que tem um esforço muito grande para botar todo mundo com uma internet de alta velocidade, né? Tem agora uma chamada pública questionando o 5G no Brasil. Não sei se todo mundo está sabendo, se não souber, procurem, que é um absurdo se questionar isso e tirar essa responsabilidade de CAPEX das operadoras, mas enfim. A gente tem aí uma busca constante por internet mais velozes e a gente vê, cara, que durante essa crise, caraca, isso não é longe mais, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia fez todo um esforço gigantesco junto à RNP para colocar a internet em 16 mil unidades básicas de saúde, né, as UBSs. Em dentro de abril é a meta deles botar a internet em todas as unidades básicas de saúde. Aí a primeira pergunta assim, mas isso era um absurdo não ter. Tá, mas não tinha, e eles vão fazer isso em um mês, né? A gente vê tanto a Algar Telecom quanto as operadoras grandes do país, eles fizeram uma baita campanha para todo mundo que tinha menos de 100 megabytes de internet ter 100 megabytes e como fazer essa força-tarefa para ter sustentação adequada na internet. Eu já falei isso em outros momentos, eu faço de novo. Todas as operadoras de telecom de parabéns, estão de parabéns. Principalmente os times de sustentação, que são aqueles times que não estão na moda, que não trabalham ágil, que ficam lá no povo chá de TI. E essa galera deve estar virando noite uma atrás da outra para fazer essa internet funcionar de forma estável do jeito que está. Então, essa galera está realmente de parabéns, todos os operadores, porque sem eles a gente não estaria aqui e o nível de caos seria muito maior se a gente não tivesse isso, tá? E o jeito que a gente vive a internet mostra o quão dependente a gente está dela e a grande maioria das pessoas não tem ideia de como a internet funciona, tá? A grande maioria das pessoas não sabe o que é IP, não sabe o que é um cabo de rede, não sabe a diferença de megabyte para gigabyte, não sabe a diferença de HTTP para IMAP para POP, não sabe como funciona uma web, não sabe como funciona um sistema operacional, um computador, uma bateria, a diferença de memória para memória RAM. Tudo que eu falei aqui é grego e você está completamente dependente dessa galera. Você está completamente dependente. Completamente. Aí, meu amigo, aí você vê o tamanho desse desafio se você não sabe o que viver, né? E a gente vê agora todo esse movimento do home office, né? Essa foto é uma foto do meu time no primeiro dia que a gente fez o home office e o Mastermind, que é o nosso grupo de lideranças, trabalhando aí bonitinho, remotamente, né? E
A gente vê todo mundo indo para esse movimento de trabalhar remoto, né? E a gente vê por muito tempo uma galera reclamando, não, mas eu não consigo, não, mas é difícil, não, mas a infraestrutura não dá. Gente, a infraestrutura sim aguenta, é só configurar. Sim, guarde o seu ego, você consegue gerenciar times remotamente. Ah, mas eu preciso, etc. Cara, compra online, compra online. Por que que a sua loja, por que que o seu negócio ainda não está online? Isso não tem justificativa. Você tem que aprender a fazer a sua empresa operar descentralizada. Tem que ter. Se não tem, faz. Para ontem. Senão vai dar merda, né? Você tem que guardar seu ego na caixinha e aprender a confiar nas pessoas e deixar as pessoas trabalharem remotamente e ter ferramentas de controle e aprender a fazer isso. Ah, não, mas minha empresa é uma indústria. Tá bom, indústria é diferente, gente. É óbvio que eu tô falando que não são todos os segmentos de mercado. A gente tem que entender que o agro precisa ir lá colher, a indústria precisa manufaturar. Só que, cara, tem muita gente que não precisa. Se você trabalha com computador, se você não trabalha com as suas mãos, se você trabalha com computador, esse trabalho pode ser feito de forma remota. Não tem discussão. Não existe discussão. A questão é aprender a fazer isso. E se você tem um modelo híbrido, que isso é principalmente para a parte de comércio, tá? Cara, não tem motivo para você ainda não ter um atendimento por WhatsApp, para você não ter implementado um WhatsApp, um chatbot, para você não ter subido o e-commerce. Tem milhares de ferramentas de e-commerce, se não de graças muito baratas, tá? E por quê? Eu estava precisando comprar xilitol. Eu liguei em 3 lojas em Uberlândia, lojas famosas, caras. Mandei o WhatsApp, aí a moça falou, tirou foto da gôndola e me mandou. Eu perguntei quanto custa. Ela, qual você quer? Eu falei, me manda a lista. Eu não posso te mandar a lista. Meu Deus do céu. Tipo assim, eu querendo gastar dinheiro e você vê lojas famosas, extremamente mal estruturadas para vender por WhatsApp, para responder, para ter. Gente, o WhatsApp comercial é de grátis, não tem que gastar. É só sentar e configurar o negócio. Entendeu? Então, assim, tem que botar digitalmente para trabalhar. Não tem dessa de esperar, vou ver, espero o Bolsonaro. Não! Você deveria estar rodando. Isso é de antes. E agora é mais do que importante para se manter funcional, para se manter existente a sua empresa. Tá? Esse é outro dia que a gente falava que tudo haveria um sensor. E aí a gente aplica isso a toda a parte de tecnologia como um todo, né? E aí o vídeo funcionou. Aqui falta isso funcionar também. A gente vê todo o avanço que teve, né, nesse último mês, desde a regulamentação da telemedicina até o conhecimento que a gente está tendo sobre higiene, asepsia respiratória, estudos rápidos e acelerados para desenvolver novos testes de Covid, de saber se você tem o IgM, o IgG, o IgM. Primeiro que você nem sabia o que era IgG e IgM, agora todo mundo está craque em saber o que são. Mas entender as contingências, entender a tecnologia disso, né? E como fazer. E a gente começa a discutir. O Instagram vai cair. Eu vou encerrar e abrir outro. Só um instantinho. Aí a gente vem falar aqui de realidades virtuais, né? E reais, porque a gente vê o quanto é possível a gente ter uma vida paralela, né? E remota e digitalizada. Aí a gente vê toda essa discussão dos videoconferências, né? Do videoconferenciar. O pessoal está conectando agora. Quem quiser ver e acompanhar, entra pelo Zoom, que tem os slides lá, tá? Eu tô agora apresentando pelo Zoom, mas só lá na bio você vê o link, tem tudo direitinho para entrar e acompanhar os slides. Desculpa, gente. Que o Instagram tem limite de tempo. Tem várias videoconferências, tem o Zoom, tem o Teams da Microsoft, tem o Skype, tem o Blue Jeans e etc. Aí primeiro você vê que tem uma geração, tanto de idade quanto de conhecimento, que não sabem usar videoconferência, que não tem uma etiqueta de videoconferência. Aí a primeira pergunta, né? Você sabe usar videoconferência? Você sabe botar no mudo? Você tem o equipamento correto? Você sabe a etiqueta de quando um fala, o outro espera, pede permissão para falar, não tenta falar junto? Não desrespeita, não faz mal educado. Então, essa etiqueta era muito já comum e conhecida dentro da comunidade de tecnologia. Só que quando você sai dessa comunidade de tecnologia, você vê que isso é inexistente nas empresas normais. Quando fala, tem 25 falando ao mesmo tempo.
Você vai lá e entra num call e quer fazer um monte de coisa e não tem link desse suficiente para isso, né? Então, a importância de entender essa etiqueta e se permitir aprender perante isso, tá? É, gente, quem estiver entrando agora no Instagram, vai para o Zoom, que no Zoom tem slide. Tem um monte de gente perguntando aqui, gente, desculpa. Quando a gente olha essa questão de algoritmos, gente, está incrível a quantidade de gente que não é da área de medicina estudando, estando disponível para aprender e aplicar conhecimento estatístico, matemático, preditivo dentro do comportamento dessa epidemia que a gente está vivendo, tá? Isso de diversas formas diferentes, desde o comportamento supply até a forma que o vírus vai espalhar em si, né? Então, tem um grande colega meu, que é da Eunício, tá em Zurique, ele era da EpiTrack, e a EpiTrack junto à Colab lançaram uma forma de você responder num questionário, você entra dentro de um critério que vai ser tabulado, calculado, e eles em tempo real conseguem entender a gravidade sem teste, só por conhecimento matemático, estatístico, preditivo, e dizer qual que é a probabilidade de você estar ou não estar com corona, se isso pode vir a se tornar pior ou não, e dar esse mapa em tempo real. Imagina se todos os municípios do Brasil tivessem usando esses algoritmos de forma aplicada, como que a gente poderia ter uma gestão de saúde pública muito mais efetiva, né? Então, aplicando a nossa vida, vocês têm conhecimento estatístico suficiente para entender o que está escrito nesses gráficos, né? Você sabe ler gráficos, você sabe entender a curva, se aquilo lá é muito ou é pouco, porque existe muita fake news, gente. É muita fake news. E essas fake news precisam ser. É, cara, não encaminha se você não tem procedência. Não encaminha se você não conhece. Não encaminha se não for uma fonte mínima de jornal, sabe? Porque, assim, a gente tem muita gente filha da puta. Tem muita gente fazendo maldade. Tem que ter um mínimo de discernimento antes de passar a coisa pra frente, tá? Aí, beleza. Agora a gente direitos humanos, né? Também sempre fala a importância da gente se preocupar com direitos humanos. E, como eu falei mais cedo, né? Essa situação traz a oportunidade da gente avaliar a economia como ela existe e como ela tem que vir a existir agora. Então, desde de renda básica, a gente já vê isso sendo discutido agora por dezenas de países que estão falando desde R$ 600 no Brasil, que é muito pouco ainda, mas já é algo, até valores bem maiores, né? A Itália está dando 1.000 euros, se eu não me engano, para quem está fora. E olha a oportunidade incrível da gente aplicar isso na nossa sociedade, né? E ter resultado e botar a economia para rodar de novo, né? E na prática, a gente, como indivíduo, pessoa física e pessoa jurídica, fica a pergunta: você já reviu seus custos? Né? Você já entendeu e parou para entender o tamanho da crise econômica que está acontecendo e o que, que a gente pode fazer e liderar para criar algo que tire a gente do buraco, né? Quando a gente vê para a parte de educação, cara, a parte de educação, eu estava extremamente apavorada para ver o que ia acontecer. Eu tenho um filho de 11 anos. E eu estou extremamente satisfeita, porque, cara, as escolas, elas estão conseguindo na marreta, porque elas poderiam ter feito isso antes, né? Mas implementar formas alternativas. Meu filho tem 11 anos, ele está tendo aula todos os dias de manhã, 2, 3 horas de aula por Zoom com os coleguinhas, faz tarefa de casa, tira foto, manda para a professora por WhatsApp, interage com os colegas, né? Aí eu fui ver atrás, a grande maioria das escolas de Uberlândia já estão todas remotas. E o mais incrível, cara, a prefeitura, gente, eu não estou puxando o saco da prefeitura, mas a prefeitura lançou uma plataforma de AD para a rede pública de ensino. Que dia que isso ia acontecer se não tivesse corona? Que dia que a rede pública de ensino ia ter AD se a gente não tivesse algo para fazer eles saírem do momento? Então, assim, maravilhoso, incrível, maravilhoso, maravilhoso. É uma forma que a gente está tendo a gente tá tendo a oportunidade de ouro, de dar, que, como eu falo, essa matéria eu achei ótima, né? Que está tendo uma segunda chance, o EAD como um todo. Mas é uma forma da gente, cara, repensar o ensino, repensar a educação, repensar o ensino autodirigido, né? E aprender a aprender, aprender a reaprender, né? E questionar. As nossas crianças precisam ir para a escola todos os dias, das 7 ao meio-dia e meia, igual um monte de robozinho? Ou a gente consegue ensinar elas de outra forma? Ou a gente consegue dar desafios para essas crianças aprenderem sozinhas, né? E socializarem de outras formas? Meu filho está tendo aula de inglês, está tendo terapia, está tendo aula de violão por WhatsApp e está tendo aula da escola tradicional por forma digital, tá? Então, assim, incrível. Em menos de um mês, gente, de caos, tudo foi reinventado, recriado.
E a pergunta que fica para você: você já está aprendendo online? Você já está estudando? Você já se matriculou em algum curso? Você já está indo atrás de alguma coisa? Se não, está atrasado, né? E você já exigiu da escola dos seus filhos ter algo online, né? E não é só a escola tradicional, a escola de línguas, a escola de música, tudo que se eles fizer de aula externa tem que ter algo online. Não tem que parar, não tem que cansar. Ah, vou cancelar a aula de inglês. Não! Liga para a escola de inglês e faz a escola de inglês da aula de inglês online. Não tem que parar de pagar, tem que continuar rodando a economia e fazer isso funcionar de forma digital, né? Aí a parte de direitos humanos, né? De família, né? De solidariedade, de coisas incríveis que estão acontecendo exatamente por causa da quarentena, né? Eu acho que são inúmeros exemplos que a gente tem, que a gente vê todos os dias. Essa foto aqui tá eu nesse cenário que vocês estão vendo, e meu filho, que fica o escritório dele aqui atrás, que tem um cantinho aqui para ele, onde a gente fica trabalhando junto, e com os bichinhos, eu tenho meu zoológico de bichinhos, e a gente vê online várias dezenas de iniciativas incríveis de que a tecnologia e que as pessoas estão sendo solidárias, estão sendo criativas, estão reconstruindo as suas vidas e o lazer de outras formas, né? Então, desde bombeiro fazendo os bombeiros, os militares, trazendo, andando com as bandinhas na rua para trazer música, as pessoas fazendo ginástica na sacada, a orquestra sinfônica, eu não lembro de qual cidade, fazendo online, cantando a Quinta Sinfonia do Beethoven online por Zoom, né? Então você vê várias iniciativas incríveis que a sociedade tem de trazer encantamento, de trazer coordenação, de trazer agrupamento de pessoas, tá? E a pergunta que fica para você, né? Como é que você está fazendo? Como é que você está ajudando? O que você está fazendo para a sociedade ser reconstruída? Você pode ajudar de duas formas: dinheiro ou tempo. Ou você dá dinheiro, ou você dá seu tempo. Os dois, ou os dois. Eu tô dando os dois. Qual que você tá dando? A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para terceirizar a solução do problema. Não bota a solução do problema na mão dos nossos governantes. Não bota a solução do problema na mão de alguém. Resolve. Faça algo. Se você está com saúde boa, vai lá no seu vizinho e dá oportunidade para ele. Você quer que eu faça compra para você? Você é do grupo de risco, você é um vovô. Me dá aqui o dinheiro que eu vou lá fazer a compra para você. Faça alguma coisa. Não espere essa decisão dos outros. A gente precisa liderar isso. A gente precisa fazer cada um fazer a sua parte. Tá? É, na parte de meio ambiente, cara, teve uns estudos sensacionais. Olha esses gráficos. Isso aqui é a poluição na China e aí sobre a Itália, antes e depois da quarentena. E depois vem falar que o aquecimento global não é causado pelo homem, né? Não tem essa correlação. Eu quero matar quem nega a ciência. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Eles já identificaram que a Terra diminui a vibração na Terra porque as pessoas se movem menos. Isso já impactou na rotação da Terra. Os níveis de poluição diminuíram a ponto do smog da cidade zerar quase. Gente, isso é incrível. Imagina a quantidade de resultado que a gente vai ter para o nosso meio ambiente com esse questionamento da nossa forma de consumir. Que negócio, como que é a nossa vida com a natureza agora? Sendo que a gente está tendo a forma científica de comprovar que a gente se impacta na natureza. Para aqueles poucos que não acreditavam ainda. Né? Esse é o slide antigo, ele não é atual. Que a gente mostra que tem um grupo chamado Business Roundtable. Ele reúne os 200 maiores CEOs do mundo e das maiores empresas do mundo. E no ano passado eles soltaram um posicionamento que as grandes empresas não poderiam mais trabalhar só visando o resultado econômico, mas elas também deveriam se preocupar com o impacto que elas têm na humanidade, né? E foi a primeira vez no mundo que esses CEOs se posicionaram não só pelo resultado econômico, mas também pelo resultado de impacto. E, cara, olha que legal. A gente está tendo a oportunidade de ver essas empresas agirem dessa forma. Não é mais falar, é agir. A gente vê inúmeros exemplos. CEO do Twitter doou 1 bilhão, Tim Cook doou não sei quantos milhões de máscaras da Apple. Bill e Melinda Gates já doam desde sempre, continuam botando grana pra caramba na criação de uma vacina. As empresas a Louis Vuitton pegou todas as indústrias de perfume, as linhas de fabris dos perfumes e pivotaram para produzir álcool. Que aqui, ó, LVMH, aqui, ó. A L'Oréal produzindo aqui essa embalagem de shampoo, gente. Eles estão botando em álcool em gel. A Ambev foi lá e pivotou e tá fazendo doação de álcool. Tem estratégia de marketing junto? Pode até ter, a questão que fizeram. Foram lá e entregaram álcool. Foram lá e supriram uma demanda da sociedade que saía do escopo inicial dessas empresas.
né? As empresas, as montadoras de veículos, elas estão se colocando à disposição para auxiliar na construção dos ventiladores, porque elas já têm as linhas montadas, já as linhas industriais já estão montadas, e eles, em vez de produzir carro, produzem ventilador. Olha que incrível isso. Eles estão entendendo que eles têm que sair da caixa, e que eles têm uma responsabilidade social de fazer, e eles estão fazendo aquilo que os governos não estão fazendo. Gente, qual é o impacto disso? Empresa está sendo mais importante do que governo, está tendo mais atitude do que governo, tá botando a cara a tapa. E aqui vem o nosso Juntos, que a Raquel pediu lá na frente, né? Juntos por Uberlândia é um movimento maravilhoso que eu faço parte. Tenho muito orgulho de fazer parte. É um movimento que tem várias pessoas envolvidas. Quem ainda não segue, @Juntos por Uberlândia no Instagram, www.juntosporuberlândia.com.br. A gente tem um e-commerce montado, você pode ir lá e comprar a cesta básica. A gente tem uma vaquinha aberta no Kikante, você pode ir lá e doar. Você pode fazer um TED para a conta do Instituto Projeto de Vida. Você pode doar R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, quanto você quiser, tá? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai pegar esse dinheiro e vai comprar, nesse momento, cesta básica. A gente já comprou respirador, a gente já consertou o respirador, a gente está importando EPI da China, a gente fez impressão de EPI, a gente está agora focado no round 4, e o round 4 é para 30 mil cestas básicas em abril. Tá? A gente já tem mais de 5 mil, a gente está com apoio incrível do batalhão do 36º de Infantaria de Berlândia, do Exército, que está ajudando a gente na distribuição dessas cestas básicas. E a gente precisa fazer isso para não fazer a nossa cidade implodir. Além de implodir o sistema de saúde, a gente vai implodir por uma questão de segurança pública, que vai dar merda se esse povo passar fome. A gente tem que ajudar essas pessoas. A gente já tinha, né? Agora tem mais ainda. E não é só aquela camada trash, é a camada acima também. Os autônomos que não estão com emprego, as pessoas que precisam trabalhar de forma manual e autônoma, que não podem exercer sua profissão e que não tem uma reserva de segurança que aguenta. Certo? Todo mundo fala na teoria que a gente tem que ter 6 meses de salário guardado. Ninguém tem 6 meses de salário guardado. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, temos que ficar em casa, temos que ajudar essas pessoas, temos que doar. Se você tem condição, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus não, eu que estou pedindo, não é Deus que está pedindo, não. Vai lá, entra no site, doa alguma coisa, R$10, R$100, R$1.000, quanto você puder doar. A gente garante, a gente totalmente transparente no nosso trabalho, que a gente vai lá, vai comprar essas cestas e vai doar. Tá? Para as pessoas que realmente precisam e que não têm esse privilégio que eu, você, que todo mundo está assistindo tem, de ter um conforto mínimo. E se você quiser fazer mais além de doar, me procura, vamos ver o que mais que pode ser feito. Pode doar EPI, pode doar, comprar respirador, pode ajudar com transporte de alimento, com a importação de equipamento da China. Tem 1 milhão de formas de ajudar, tá? E a gente tem que fazer isso através de sociedade civil organizada, tá? E eu fico muito feliz da Raquel estar replicando isso em Uberaba. Agradeço demais a Raquel estar fazendo isso lá, porque Uberaba é uma cidade irmã que a gente ama e todas as cidades têm que se organizar. Não pode esperar da prefeitura, não pode esperar o governo federal, não pode esperar o Estado. A gente tem que se organizar. A gente tem que se organizar como sociedade civil. Isso é possível, isso é factível. É só organizar um grupo de WhatsApp e começar a falar quem faz o quê. Não é o fim do mundo, não é impossível. Cada um fazendo sua parte, a gente salva a sociedade. Moral da história para encerrar e abrir para pergunta. Entender que os indivíduos, pessoas físicas, estão começando a ter poder de entidades, empresas. A partir do momento, por exemplo, que eu, como uma pessoa, estou aqui, tá na voz que eu estou tendo, falando para esse tanto de gente. Há alguns anos atrás isso seria impossível. Tá? Entidades, que são empresas ou grupos, estão começando a ter poder de governo. E isso muda completamente a forma que os nossos estados são montados. Tá? E fica a reflexão. Ai, saiu da ordem os efeitos. Desculpa, gente. A outra próxima pergunta. A gente precisa consumir da mesma forma? Nosso consumo faz sentido? Fazia sentido? A gente vai continuar consumindo da mesma forma que a gente consumia? Ou a gente vai rever os nossos hábitos de consumo? Com pessoa física ou pessoa jurídica? Hein? Leva para casa a pergunta. O que a gente vai fazer com a questão de poluição? Tá? A poluição é uma abstração. Entra para consumo, para reutilizar, reduzir, reciclar. Qual é o tipo de coisa que a gente gasta? Como que a gente gasta? Como que a gente devolve o produto para a natureza? Como que a gente vai fazer isso? Tá na hora de repensar. Tá na hora de restartar. Por que a gente trabalha como a gente trabalha? Qual que é o objetivo do trabalho? Qual que é o objetivo do labore? Por que a gente faz isso?
Qual que é o objetivo de trabalhar? Pensa de novo. Dorme com essa pergunta. A gente tem que ter resposta para essa pergunta. Trabalhar não pode ser para pagar boleto. A gente tem que trabalhar para um objetivo maior. Não é para o propósito, eu me sinto satisfeito. Não, a gente tem que trabalhar para resolver problema. Qual o problema que a gente vai resolver? Eu falei lá os grandes challenges. Você tem que trabalhar para resolver algum problema do mundo. Se todo mundo começar a trabalhar para resolver os problemas do mundo, a gente resolve os problemas do mundo. Entendeu a lógica? Então, escolha qual o problema que a gente vai resolver. A gente está estudando o suficiente? Vocês estão estudando o suficiente? O estudo está sendo útil? Está lendo algo que vai mudar você como pessoa? Está lendo algo que vai fazer você ser uma pessoa melhor? Está lendo algo que vai abrir a sua mente? Está lendo algo que você discorda? Ou você só está lendo coisa que reforça o seu bias? Você tem que ler coisas diferentes, que você se incomoda, que você fala que está errado. Não, não concordo com isso. Aí você lê, para você entender se a sua opinião estava certa ou se você precisa aprender algo que você não sabe ainda para ter uma opinião melhor. Se você não está estudando, comece a estudar para ontem, para o tamanho do seu desafio ser menor. Tá? Qual que é a temperança entre vida e economia? Essa discussão de isolamento vertical e horizontal, eu acho o cúmulo do privilégio a gente está falando isso. É o cúmulo do privilégio. É o cúmulo da elite branca privilegiada reclamando que a economia vai explodir, que as empresas vão quebrar. Gente, eu sou empresária. Estou morrendo de medo da economia. Estou morrendo de medo da minha empresa. É óbvio que eu estou com medo. Estou com medo de demitir, estou com medo de quebrar a empresa, é óbvio. Só que eu estou com muito mais medo do meu filho morrer. Eu estou com muito mais medo de eu morrer. Eu estou com muito mais medo dos meus pais morrerem. Eu estou com muito mais medo de eu precisar ir no hospital e não ter um leito de hospital para mim. Eu estou com muito mais medo dos médicos que estão lá na frente, lá no front de batalha, perderem a vida. Que dia que isso não é prioridade? Que dia que isso parou de ser prioridade? Eu não entendo isso. Mas a economia vai matar muito mais gente. Então, vamos parar de falar de isolamento vertical e horizontal e vamos falar em como que a gente retoma a economia. Como que a gente cria outros modelos econômicos. Como é que a gente faz o dinheiro girar de outra forma. Vamos aumentar a discussão de salário mínimo global. Vamos colocar as empresas trabalhando em e-commerce. Vamos começar a trabalhar com a indústria 4.0 para não precisar que as pessoas fiquem na linha de produção. Vamos botar os robôs produzindo para a gente. E eles produzindo para a gente tira as pessoas do risco. Tá? A gente tem que botar a economia girando de novo. Não é isolamento vertical horizontal. É botar as pessoas seguras, protegidas e o dinheiro fluindo. Essa é a solução do negócio. E a temperança entre que saúde é sempre e sempre será a prioridade. E a última pergunta, né? O que é essencial? O que realmente é essencial? Os serviços essenciais. O que é essencial? Essencial para quem? Essa pergunta ela é dolorida. A gente tem que largar de ser egoísta e pensar pelo todo. Tá? E o que a gente está fazendo para ajudar, né? Qual que é a nossa ajuda? Se você não está ajudando, amigo, sério, você está muito errado. Você tem que ajudar de alguma forma. Fazer sozinho não basta. Cuidar da sua família não basta. Você tem que fazer para você e para o próximo. Se a gente não ajudar um ao outro, vai implodir. Não terceiriza o problema e não espera o governo. Tem que fazer. E assim encerrei, finalmente. Acabou. Fim. Responder perguntas. Raquel, vou te trazer de volta. Entra aí para você me ajudar com as perguntas. E volte. Nossa senhora, muita pergunta. Pronto. Tô aqui já. E aí, gostou? Falei muito? Demais, falou pouco. A gente podia ficar te ouvindo aqui até meia-noite, que nem aquele dia aqui em Uberaba. Acho que o povo me mata. Vamos lá, vamos ver as Bom, perguntas. a gente tem 10 perguntas aqui, 11, algumas no chat. Eu vou fazer primeiro aqui da sequência da perguntas e respostas, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Juliano Tarabal pergunta: como Tô ficam esperando as meu relações... café de presente do Juju. Ei, Juliano, você está aí em patrocínio? Vamos lá. Como ficam as relações de consumo para o futuro, visto que a pandemia tem servido também para nos alertar o quanto estávamos consumindo, não além, mas muito além do necessário. A roda global continua girando com a diminuição significativa do consumo? Foi o que eu falei. Vai ter que remontar o modelo, né? Vai ter que criar outro modelo. Vai ter que repensar o consumo. Não faz sentido a gente ter a quantidade de roupa que a gente tem, a quantidade de carro que a gente tem, a quantidade de maquiagem que a gente tem, se preocupar com estética como a gente se preocupa, coisas fluidas, plásticas, flácidas, totalmente desnecessárias. Eu acho que essa parada vai fazer o consumo ser revisto como um todo,
E se você não produz algo essencial e não resolve o problema do mundo, seu negócio acabou. Se não acabou, vai acabar. Assim, minha opinião não vale nada, de novo, né? Mas eu acho que vai dar um choque Mas muito grande. o que a gente está vivendo está mostrando esse caminho, né, Ana? Agora tem uma pergunta do Fabrício Palmezoni. Ana, o que você faria se estivesse na posição do presidente do Brasil em relação ao trade-off entre economia e saúde diante dessa pandemia? Primeiro, eu teria um time de ministros decentes em todas as suas áreas, né? E com um time técnico que, através da ciência, eu tomaria decisões baseadas no que o consenso científico recomenda. Eu não queria achar que a minha opinião é mais importante do que o consenso científico, tá? Esse seria o primeiro problema. A primeira coisa. Então, assim, o Mandetta está mandando bem, o Guedes está mandando bem. Nosso ministro da Educação não serve para nada. Então, botaria um ministro da Educação decente e ajustaria os ministérios. Uma vez tendo ministérios todos no mesmo nível, todos os ministros muito, muito bem equilibrados, como fomentar a economia rodar de outra forma. Então, eu não daria R$600 de bolsa para quem precisa. Eu daria $1.000, como prevê, para todo mundo. Mas não tem dinheiro para pagar isso. Gente, faz dívida. Não tem como. Vai fazer dívida. Vai ter dívida pública? Vai. Melhor do que implodir a economia. Então, bota $1.000 para todo mundo. Imagina todo mundo gastando com esse dinheiro. Cara, se tiver dinheiro para comprar, vai ter alguém vendendo. E em algum período, a gente conseguiria fazer isso se retroalimentar de outras formas. É a forma de acelerar a reforma tributária, é a forma de reacelerar o Pacto Federativo, é a forma de rever toda a taxação de impostos desse país, botar a cobrança de impostos de dividendos e taxação de grandes fortunas e fazer com esse dinheiro o pagamento de estudo e todo mundo ter grana para comprar. A forma de priorizar a economia é fazer as reformas que já estão previstas desde o primeiro governo do Lula, que não foram feitas, nem no PT, nem no governo atual, botar todas essas reformas para rodar e fazer que com esse dinheiro se remunere e que todo mundo possa gerar a economia. Então, basicamente, a resposta é salário mínimo global para todo mundo. E por falar em salário global para todo mundo, aqui o Juliano pergunta aqui. Interessante o Global Income. Já tem uma ideia de modelo de monetização? Quem banca? Quem banca é imposto. Né? E é simples assim. Então, o conflito entre os liberais e os não liberais nessa discussão a gente vai ter que aumentar imposto, isso é um absurdo, o Estado é ineficiente, blá, 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 blá. Vamos separar os problemas. Deficiência do Estado deixa para a esquerda, para cá. Não vamos discutir deficiência do Estado. Vamos fazer de conta que o Estado funciona. Quando a gente olha os países europeus, são países que cobram impostos altíssimos e que tem um Estado extremamente forte, onde a saúde é gratuita, o estudo é gratuito, onde existe bolsa para tudo, licença paternidade de 2 anos na Dinamarca. O pai fica 2 anos recebendo salário sem trabalhar, entendeu? Por quê? Pagamento de imposto. Então, sim, é possível. Agora tem que fazer o Estado ser eficiente. O Estado é eficiente? Não, o Estado é absurdamente ineficiente. Por quê? Por causa da estabilidade das pessoas, por causa da complexidade de cargos, de entrar para um concurso, por causa da ingerência dessa briga de comissionado, do governo trocar de 4 em 4 anos. São N motivos que fazem o Estado ser ineficiente. Se conseguir fazer uma reforma tributária rápido, para ontem, simplificar a forma que se cobra imposto, bota um VAT, assim, simples, cobra um imposto simples, um imposto de renda e um VAT, acabou, igual para todo mundo. Aumenta a arrecadação e faz taxação de dividendos, e taxação de grandes fortunas, e taxação de herança, com essa grana você paga no mínimo da base da pirâmide. Tem que botar no Excel para fazer essa conta, não é tão simples assim, tá? Tô resumindo, é bem mais complicado, mas o resumo é assim. Mas acho que tá respondido. E o Piketty fala isso muito bem. E o Piketty explica isso muito bem no livro, tá? É só ler o Capital, ele mostra todo o racional lá na teoria dele. E tem a grande maioria dos bilionários de empresas de tecnologias do Vale do Silício o defendem e são das pessoas que estão tentando legislar isso dentro da Câmara dos Deputados americanas, dentro dos democratas, para implementar isso na Califórnia. Ô, Ana, agora a gente tem aqui 13 perguntas. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente. Acho que a gente pode encerrar, deixa rodando. Vamos lá. Vamos, eu tô por conta, vamos perguntando. Eu também. Então vamos lá. Se o povo quiser ir embora, vai embora. Acho que ninguém vai, não. Vamos lá.
Nicolas Souza pergunta: a curva, no caso da pandemia, é exponencial negativa, né? Imaginávamos estar no futuro linear e estamos muito abaixo. É polêmica a pergunta do Flor. Não tem como saber que ponto que a gente está na curva. Existe uma questão de temporalidade, espaço-tempo, que a gente acha que a gente está nesse ponto, mas a gente não sabe se a gente está para cá ou para cá na curva. É chapação isso, tá? Ficar discutindo essas coisas, mas é a verdade. A gente acha que a gente é moderno, mas a gente é moderno em referência ao quê? Entendeu? E a gente acha que a gente que a gente já progrediu, só que a gente não tem como saber se o que a gente vive hoje é progresso ou se o progresso ainda vai vir. Entendeu? A questão é sempre procurar progredir. Não se preocupar em que ponto que a gente está na curva, se a gente está negativa ou positiva. A questão é que a gente precisa ir para frente. Não precisa estar à esquerda ou à direita, tem que ir para frente. Entendeu? E essa análise de entender que o impacto que a gente vai ter tanto na economia, quanto na pandemia, quanto na mortalidade, ela é muito maior do que precisava ser. É só a gente agir. É só a gente ter essa postura perante a curva e não esperar a curva acontecer. Aí entra numa complexidade muito grande. Ah, não, Uberlândia não tem casos suficientes, vamos abrir o comércio. Uberaba tá a mesma coisa. Vamos abrir o comércio porque não tem casos suficientes, então foi um absurdo e a gente parou antes. Gente, só não tem caso porque parou. Tipo assim, oi, é uma cegueira que me dói. Só não tem caso porque parou. Só não tem caso porque as pessoas ficaram em casa. Entendeu? Vai voltar todo mundo pra rua, vai explodir tudo de novo. Entendeu? Então, assim, enfim, não quero entrar na discussão política, mas vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. É uma pessoa aqui que não se identificou. Gostaria de saber da excelente palestrante sobre a possível xenofobia com estrangeiros pós-pandemia. Eles vão continuar tendo acesso ao mercado nesses grandes centros? Haverá preconceito com orientais ingressando em nosso país? Essa pergunta ela é gigante, a resposta, cara. Eu acho que existem algumas análises que precisam ser feitas. Eu acho que já é evidente não é fake news. Existem teorias das conspirações rolando. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. A gente sabe que a China fez merda. A gente não sabe o que foi erro, o que foi de propósito, né, na condução dessa informação. Ela errou em não falar os números, só que tem gente que fala que ela criou o vírus, que ela está matando o mundo de propósito, e etc. Né? O que é verdade, o que é conspiração, só a história vai dizer daqui algumas décadas, né? E, cara, a gente não pode... Tá bom, vamos faz de conta que foi o Xi Jinping que foi lá e quis matar todo mundo, que é uma conspiração da China. Cara, o cara que tá vendendo... O chinês lá que tá fazendo pastel, a família chinesa que tá lá trabalhando no comércio, no restaurante chinês. Cara, essa galera não foi quem fez a conspiração de matar todo mundo. Eles são humanos como a gente, e eles não merecem ser destratados, entendeu? É um absurdo tentar generalizar que 1,4 bilhões, 1,6 bilhões, que nem eles sabem fazer somar quantos chineses existem lá, são todos coniventes com o que está acontecendo, entendeu? Então a gente não pode se tratar em momento algum e desrespeitar momento algum. Só que assim, a sociedade é babaca, tem muita gente retardada que desrespeita as pessoas. A gente ainda vê racismo acontecendo, a gente ainda vê desrespeito ao mais pobre, ao negro, à mulher, ao homossexual. É óbvio que vai ter um grupo de retardados que vai tratar mal pessoas orientais e tentar colocar chinês, japonês, coreano, tailandês na mesma moeda. Desculpa a ofensa, são todos um bando de retardados. Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de xenofobia é um retardado, eu quero que fique longe de mim. Primeiro ponto. O que mais me preocupa na questão dos emigrantes é a questão... Cara, cadê a Síria? Cadê a discussão dos imigrantes da Síria? Cadê a discussão dos imigrantes da África? Cadê aquela galera que estava se ferrando para tentar entrar na Europa, que simplesmente parou de ser falada nos jornais? Essa galera a gente continua tendo um problema de imigrantes. A gente continua tendo um problema da Venezuela, de imigrantes da Venezuela para o Brasil. A gente continua tendo um problema de mexicano atravessando para os Estados Unidos. Os imigrantes já vivem numa condição terrível de asilo entre os países, de refúgio, de medo, sem condição nenhuma. Como é que eles vão viver agora se não vai ter acesso ao hospital e à saúde? Porque eles são apátridos, a grande maioria deles. Então, o problema dos imigrantes deixou de ser discutido. E ele é seríssimo. Vai morrer muita gente dentro dos imigrantes ilegais.
independente de qual país para qual país. E eu tenho muito mais medo dessa discussão do que da xenofobia em si. E a gente tem que voltar isso para a pauta, como imprensa, como tudo, né? Bem, a gente vê o tempo todo na internet esse tipo de ataque, de teorias conspiratórias aí, mas eu acho que é falta de informação mesmo, e como você disse, o tempo dirá, né? Eu quero acreditar que não, mas vamos lá. Marcela Pimenta, o professor Capelli da Wharton diz que muitas empresas devem retornar à forma de emprego tradicional. Ou voltamos a um trabalho típico, ou elas vão ter que fechar. A ideia de que é melhor trabalhar em casa ou de que todo mundo quer isso é um mito. O que você acha? Eu acho que vai muita empresa quebrar. As empresas não vão, elas vão ter que fechar, entendeu? E eu volto para aquela pergunta: ou você trabalha para resolver um problema do mundo, ou seu trabalho não é essencial, entendeu? Então, eu acho que da mesma forma que a Segunda Guerra trouxe para a gente, as mulheres trabalham hoje por causa da Segunda Guerra. Os homens estavam na batalha, as mulheres tiveram que trabalhar para sustentar a casa. Né? Então, foi uma das boas consequências da guerra foi isso, né? Foi essa provocação. Eu acho que essa crise ela vai trazer outras provocações, né? Quem a mulher começou a trabalhar, o que vai ser agora essa mudança da estrutura de trabalho que vai fazer as pessoas questionarem o porquê da empresa dela existir, o porquê do trabalho dela existir, qual o problema que ela está resolvendo, né? Se o seu trabalho não resolve o problema do mundo, não faz sentido o seu trabalho existir. Eu acho que isso vai ter que repensar toda a estrutura de existência das empresas e do proletariado em si. Não sei se eu respondi, mas é abstrato mesmo. Respondeu. Você está falando o seguinte, que basicamente as empresas vão ter que repensar se o que elas estão fazendo é realmente um problema para o mundo, independente de ser teletrabalho ou presencial. Exatamente. Bom, Márcia Carvalho. Oi, Márcia. Márcia é nossa parceira no Mais 20, que lidera o grupo de desenvolvimento social. Márcia é educadora. Ela pergunta, Ana, como fica a educação infantil diante de tudo isso? Boa pergunta, não tem a resposta, não. Essa daí é um desafio muito grande. Eu estava até conversando com um colega meu esses dias para trás sobre isso. O meu filho está numa idade já que é mais tranquilo, né? Eu não estou tão preocupado, porque ele já é autodidata, eu já ensino ele praticamente coisas muito além da escola, e ele não é gênio, não, mas a gente não segue a cartilha do MEC, a gente faz a nossa cartilha, né? E eu acho que por que a gente tem que mandar uma criança para a escola com 1 ano? Por que a gente tem que mandar uma criança para a escola com 2 anos? Por que ela tem que fazer aula de inglês com 3? Por que ela tem que lotar o dia dela de atividades? Isso é principalmente porque os pais têm que trabalhar fora e eles não têm com quem deixar a criança. Entendeu? Então, quando eu mostrei lá dentro que as nossas casas e as cidades foram planejadas para as pessoas trabalharem por causa da Revolução Industrial, você tinha as horas de trabalho, os turnos de trabalho, horário de café, horário do almoço, horário da janta, um monte de robozinho fazendo a mesma coisa. A escola, ela segue essa regra, ela segue esse mesmo horário. Por que a aula começa às 7? Para o cara conseguir levar o menino na escola e chegar no trabalho às 8. Tudo isso funciona para os horários e os turnos fixos. A partir do momento que a gente não tem turno fixo de trabalho, por que as escolas têm que ter esse formato? Por que independente da idade, né? Por que a criança tem que chegar no horário às 7 horas na escola, acordar cedo, de mau humor, ficar lá que nem um robozinho, tendo aula decoreba, para decorar, fazer cola, fazer prova, para passar colando e não aprender nada, entendeu? Então, assim, eu acho que o sistema educacional inteiro tem que implodir, começar do novo, e principalmente, cara, criança, ela tem que se divertir, a gente tem que criar formas dela criar, dela poder fazer bagunça, dela poder socializar. Eu lembro quando eu era criança, eu sou jovem, eu sou de uma das poucas gerações de Uberlândia que ainda brincou na rua, que ainda teve, sabe, brincar de bete, correr de bicicleta e tal, né? Eu acho que o meu irmão já não teve isso, eu ainda tive, mas muito pouco, perto dos meus pais. Cara, as crianças iam para a escola com 5, 6 anos, porque quando elas eram pequenininhas, as vizinhanças juntavam tudo, você juntava com os primos, juntava com os vizinhos, e ficava aquela brincalhada toda de criança. Isso se perdeu, porque as crianças começaram a ir para a escola muito cedo, e as casas ficaram cada vez menores. Não tem mais aquela casa de vó com quintal grande. Acabou isso, fica todo mundo morando em apartamentos minúsculos, sem privacidade nenhuma, e mandando as crianças para a escola e terceirizando as crianças para os outros, entendeu? Eu acho assim, por que eu estou falando da educação infantil?
vai ter que parar de terceirizar. A gente vai ter que voltar a criar as nossas crianças. A gente vai ter que voltar a ensinar as nossas crianças. A gente vai ter que voltar a gerenciar as nossas crianças. E olha que legal, a gente tem internet hoje, né? Então a gente tem como fazer isso. A gente não precisa ser um especialista, um pedagogo. A gente tem como ter conteúdo, a gente tem como dar atividade, a gente tem como dar desafio. Hoje você descobre como montar um robô, amanhã vamos fazer panqueca, amanhã vamos fazer jardinagem, vamos descobrir como essa semente funciona, vamos criar um suco novo. Todo dia você vai ter uma atividade nova. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Por que você não tem tempo para fazer isso? Agora você ganhou 3 horas que você não fica no trânsito, que você vai ficar em casa. Entendeu? Então, eu acho que toda essa questão da educação infantil, ela pode ser reinventada a partir do momento que os pais vão ter tempo para voltar a ter seus filhos, para ficar com seus filhos. E parar de terceirizar e ter filhos simplesmente pelo fato, eu tenho um filho, mas eu terceirizo a educação dele para os outros. Você vai ter que parar e criar seus filhos. Da forma que sempre deveria ter sido feito, né? Mas a gente não fazia, porque não tinha tempo. Aí, Márcia. Muito bem, agora vamos lá. Michel Van Riel. Ana, qual sua visão com relação à retomada do mercado para minimizar o colapso da economia versus salvar vidas? Acho que essa você já respondeu, né? Sim. Então tá bom. Kaline Vieira, como você vê, você como empresária, CEO, resumidamente, como vê o futuro das empresas, seja de qualquer nicho? Acho que você também falou bastante disso, né? A questão da reinvenção, do que é essencial ou não. Sim. Bom, o Ismael aqui. Como ajudar as pessoas a serem mais críticas diante da avalanche de falsas informações que circulam pelas redes sociais e que, ao mesmo tempo, colocam as mídias tradicionais em segundo plano? Essa é boa de você comentar aí, hein? Como é que a gente se torna mais crítico às fake news? Essa é difícil. O ideal seria essas pessoas terem estudado, né, antes e entendido um pouco de filosofia, de sociologia, ter um pouco de pensamento crítico, entender o que é o processo científico, o método científico, entender o que existem, o que é Maquiavel, entender qual que é a filosofia do direito, entender como a sociedade foi estruturada. Você estudou um pouquinho de humanas, você estudou um pouquinho de sociologia, filosofia, você entende que as coisas elas não são binárias, o mundo não é preto e branco, que ele, na verdade, é um espectro muito gigantesco de opções e que existem muitos interesses ocultos e existe muita manipulação e que não é nada como a gente está vendo na primeira camada, que são vários véis e através da ciência do conhecimento a gente consegue ir clareando, né? Então, eu acho que como fazer as pessoas serem mais críticas. Tudo que você lê, você pergunta, por quê? 5 vezes. Por quê? Por quê? E faz a pergunta para a resposta. Ah, mas aí que tá falando que morreu 5 mil pessoas. Por quê que morreu 5 mil pessoas? Por que não foi 3 mil ou por que não foi 7 mil? Mas por que vai entrar em colapso? Mas por que o teste está demorando? Mas por que o dólar subiu? Tudo que tiver na sua frente, pergunta por quê. E vai atrás da resposta. Não se checar contenta. A informação, né? Aí se você vai ter que ir atrás e através desse porquê você entende se aquilo procede ou não, se você concorda ou não, se você tem informação suficiente para julgar se aquilo é certo ou não. Entendeu? E vai indo atrás de aprofundar. Eu sou uma combatente de fake news em grupo e, assim, quando alguém posta alguma coisa, eu já jogo lá o link. Tem link? Tem procedência? De onde você tirou isso? E a maioria é fake, Ana. É impressionante. Assim, tem como as pessoas situações fazem isso automático. É muito automático. E assim, o que eu fico mais apavorada é que a gente, nessa velocidade que a gente está de WhatsApp, 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente recebe, a gente não está nem abrindo a matéria. A gente aprendeu a ler hiperlink agora, a gente lê o hiperlink, né? Fulano fala aquilo do ciclano. Aí você vai lá e já compartilha. Nossa, fulano falou aquilo. Você nem abriu a matéria, você só leu o hiperlink. Aí quando você lê, é um meme do Tiririca. É mentira! Tipo assim, é o nível de... Gente, pelo amor de Deus, abre o link, lê se o site é no mínimo a Globo ou é a Veja, que já são um lixo, mas pelo menos é deles falando e não é uma mentira. É uma mentira da Globo, mas não é uma mentira criada por um Zé Mané dentro de um site falso de matéria. Entendeu? Pelo menos clica no link, lê 2 linhas da matéria antes de compartilhar. Porque, assim, o interessante é de quem já começou a entender um pouco de forma um pouco mais elaborada essa construção das fake news, já entendeu que quem compartilha esse tipo de matéria é uma pessoa completamente alienada, que não entendeu o quanto ela está sendo manipulada.
As pessoas que não entenderam ainda o que é o tamanho da piaba da fake news, o tamanho do problema da fake news, elas estão começando a virar motivo de chacota e de desconfiança. Porque você acaba não confiando em nada que ela manda. Porque você sabe que a pessoa não conferiu aquilo que ela está te enviando. Então, às vezes, assim, sabe a história do lobo? Que a criança vai lá e fala, o lobo é mentira, o lobo é mentira. É quando o lobo é de verdade, ninguém acredita, vai lá e morre comido pelo lobo. É a metáfora perfeita para fake news. A pessoa manda uma, manda duas, você começa a desacreditar em tudo que ela manda, porque ela só manda merda. Então você começa a ignorar completamente aquilo que está sendo enviado. É isso aí. Bom, agora tem aqui Gustavo Carneiro. As startups fintechs, nesse momento, são confiáveis e vão superar os bancos tradicionais? Ou Não. os bancos vão se transformar e abafar as fintechs? Eu acho que, tadinha, cara, a bolha de startup ela já explodiu. O coronavírus vai tacar fogo no parquinho, assim, no nível sinistro. Porque, cara, fintech não tem lastro, entendeu? Fintech não tem caixa. Se ela parar de receber, ela não paga o que ela tem que pagar, entendeu? Então, assim, se não tiver um banco muito estruturado por trás para dar a grana e para dar o devido spread, e um spread que aguenta custear a operação do negócio e tal, cara, nossa, é um risco gigantesco, gigantesco. E assim, os próprios grandes bancos, eles vão ter que repensar, porque se essa crise econômica for muito grande, cara, o banco vai começar a deixar de ter lucro. E aí? O que vai fazer? Vai aumentar a taxa? Vai tudo que o governo fala, vamos diferir impostos e reduzir não sei o que, e parará, o banco vai lá e creu, vou aumentar a taxa de todo mundo e não vou dar crédito. E eu acho muito legal. Todos os influencers de finanças agora viraram pó. Vamos voltar para a teoria clássica econômica, ler Economia 1 da faculdade, entendeu? E voltar a entender como o dinheiro funciona, porque a bolha explodiu. E o povo não entendeu ainda. Fica todo mundo falando de corona. Next problem. Você tá no mudo, Raquel. A gente teve uma live ontem de economia em tempos de Covid com a professora Núbia Ferreira, e foi bem bacana, falou muito sobre isso daí. Bom, Ana, vamos lá. João Vitor dos Santos. Ana, agora o modelo capitalista está quebrando ou é uma crise feia que esse modelo superará? Existem outros modelos mais positivos? Cooperativismo, colaborativismo? João Vitor dos Santos. Essas perguntas assim é muito difícil de responder, porque eu não sou dona da verdade. Bom. Eu acho que é a oportunidade de hoje da gente se colocar em xeque o capitalismo, no sentido de isso é comunista. Não, gente, eu não sou comunista. Não é isso. A questão é, da mesma forma que o comunismo deu errado, o capitalismo também deu. Aí tá na hora da gente construir uma sociedade pós-capitalista. Qual que é o nome dela? Não tenho ideia. A história vai dizer. Se ela vai chamar cooperativismo, colaborativismo, qualquer coisa ismo, entendeu? A gente tem que criar uma forma de trocar valor entre os indivíduos, entre as entidades, sem que isso prejudique a natureza e que isso possa fazer a manutenção da espécie. A gente tem que começar a se preocupar com a humanidade, Homo sapiens, não como países, não como nações, não como cidades, não como ricos, não como famílias, nomes, empresas. A gente tem que pensar como espécie humana. A gente vai ter uma sociedade que o meu filho, se brincar, não vai ver os netos, né? Porque a gente não para de destruir o meio ambiente, a gente tolera a morte, a gente tolera o assassinato, a gente tolera o tráfico, a gente tolera a violência, a gente quer impor a opinião da religião minha é melhor do que a sua, a gente trata o diferente sem respeito, a gente não respeita a opinião do coleguinha, são coisas tão básicas que se a gente não aprender a viver vai destruir, vai se matar todo mundo. Entendeu? Então, eu acho que essa crise é uma forma da gente parar e falar, cara, tá na hora de se reinventar. Isso vai eliminar o dinheiro? Não, eu não acho que vai eliminar o dinheiro, porque o dinheiro é uma forma da gente transportar valor, é uma forma da gente tirar o valor de um lugar e levar para o outro de uma forma etérea, né? Então eu acho que isso continua existindo. Só que a forma que esse dinheiro é mantido, não necessariamente precisamos de Banco Central, não necessariamente precisamos das ações como elas existem. Eu acho que a gente pode começar a pensar, né, tipo assim, existe a utopia e a realidade, né?
E o meio termo depende de quem vai liderar. Temos que fazer um pacto federativo. A discussão tá válida. Como que vai ser aplicado isso? É do jeito que os nossos governantes estão lá. Os nossos governantes foram eleitos pela gente. E a gente vê quem está lá, eles deixam muito a desejar no nível de abstração científica, né? Sem querer ofender ninguém. Cara, a gente deveria estar seguindo modelos de Singapura, entendeu? A gente devia estar seguindo modelos de cada vez mais cidade-estado, cidades menores, autogerenciáveis, que tenham total autonomia para decidir como os investimentos dessas cidades serão feitos. E a gente está muito longe disso acontecendo no país. Principalmente porque da desigualdade econômica entre as cidades. A gente tem cidades extremamente ricas, só que o que distribuem o dinheiro muito mal, né? Você vê o PIB de Guarulhos, é um dos maiores PIBs do país, só que é uma das cidades que tem mais favelas do país também, né? Então, e aí? Né? Então, a utopia não é factível de existir ainda. Como que a gente vai fazer e criar isso, cara? Não vou ser eu que vou dizer, não é o Guedes que vai dizer, não é o Bolsonaro que vai dizer, não é o Trump que vai dizer, não é o Xi Jinping que vai dizer. Vai ser como essas relações começarem a acontecer, como que a sociedade civil vai se organizar, como que a gente vai pautar o que a gente quer, como é que a gente vai prover essa retomada econômica, questionando o status quo e botando a sociedade para rodar de uma forma diferente, né? A forma que vai ser isso, eu não sei. Eu acho que o dinheiro é necessário, gerar riqueza é necessária, gerar lucro é necessário, só que o lucro ele não pode ser o destino final. Ele tem que ser o meio para resolver o problema da Terra, para resolver o problema da humanidade. Entendeu? Ele tem que ser a forma que a gente gera caixa para conseguir investir em mais soluções que resolvem mais problemas. Se todo mundo fizer um shift e começar a resolver o problema da humanidade, cara, tem trabalho, serviço e riqueza demais para a gente gerar. Demais, 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 demais. É aí que a gente falava daqueles 12 problemas, né? Que você falava assim, tá bom, temos tecnologia para isso, e aí? Qual que é o próximo problema, né? Ana, essa pergunta aqui agora é da Natália Fonteboa. A Natália é estagiária do Mais20, começou agora como voluntária na área de comunicação. E eu gosto muito da pergunta dela. Ela falou o seguinte: oi, Ana Paula, você acha que depois de todas as evidências de que a ciência é fundamental e, muitas vezes, a única saída para problemas globais, nós teremos um aumento significativo de investimento nas universidades públicas do Brasil? Você acha que isso muda alguma coisa? Eu acho que muda, porque se alguém falar que a ciência não é importante agora, eu vou mandar ele ficar com Covid e ir lá para o hospital, que não tem respirador, entendeu? Porque assim, cara, se a galera não entendeu até agora, depois dessa crise toda, a importância da ciência, a importância do SUS, né, a importância da Anvisa, a importância de todos esses órgãos, cara, se mata e nasce de novo, porque você começa de novo, volta para trás e estuda. Porque, assim, o Sistema Único de Saúde, gente, é quem faz combate a doenças, é quem bota vacina, é quem poderia estar investindo nos reagentes, é quem poderia estar fazendo a saúde estar mais preparada para não entrar em colapso, entendeu? E a gente faz isso através do investimento em saúde, do investimento em ciência. E a ciência se vem através da universidade. Se vai ser modelo público, se vai ser modelo privado, se vai ser dinheiro do empresariado, dinheiro do governo, tudo está apto a ser discutido. A questão é, investimentos precisam ser feitos, entendeu? Então, a gente pode, tanto o governo dar mais grana, mas a gente também pode flexibilizar as parcerias público-privadas para as empresas conseguirem pôr mais grana na ciência também, e facilitar toda a parte do INPI, facilitar toda a parte de registro de patente, revisar toda a questão de propriedade intelectual, para tudo aquilo que você for produzido pela ciência, a gente poder ganhar dinheiro com aquilo e isso se retroalimentar. Hoje, no Brasil, essa engenhoca ela é muito, muito ruim, entendeu? Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito boa da gente rever todo esse mecanismo e fazer o dinheiro rodar, a ciência rodar o dinheiro rodar a ciência, tanto público quanto privado. Acho, né? Tomara que mais pessoas achem comigo. A gente quer, né? Bom, Ferdinando Ferdhub, sobre retomada, como podemos ajudar esses empresários, principalmente as pequenas e médias empresas? Exemplo, em Uberlândia temos os ALIs, que são os agentes locais de inovação, que estavam levando inovação para as PMEs e, na minha visão, a missão deles agora seria outra. Muito boa essa pergunta, Ferdinando, porque aqui em Uberaba a gente também está prestes aí a colocar os ALIs novamente nas empresas, né?
Pelo menos era uma conversa nossa com o William aqui também. E aí, Ana? Cara, o que é inovação? Inovação é fazer algo diferente do que era feito. Inovação não é tecnologia. Inovação não é fazer uma startup. Inovação não é fazer um foguete. Inovação é fazer algo diferente do que era feito. O Ali, cara, se torna mais importante ainda, que é chegar para esse micro pequeno empreendedor e falar, cara, vamos fazer aquilo que você fazia de um jeito, de uma forma diferente. Vamos botar um e-commerce? Vamos atender com chatbot? Vamos rever seus processos? Vamos implementar home office? É exatamente agir de forma inovadora, que é aquilo que eles estão preparados, e dar um sacode no empresário para ele abrir a cabeça e ser inovador na marreta. Só que agora não é mais uma questão para crescer, é uma questão de subsistência. Eu acho que a mudança é essa. Não é questão mais, não é sobrevivência mais. Desculpa. Não é crescimento e lucro, é sobrevivência. Só que a narrativa é a mesma. Se você não se inovar, ou você muda ou você dança. Mudança. Adoro as frases clichês que nos representam. Mudança, ou você muda ou você dança. Ah, essa eu não tinha visto ainda, não. Adoro essas Vamos lá. frases clichês. Essa eu gostei, vou escrever ela agora. A Kaline Vieira está perguntando o seguinte, ela trabalha no ramo da construção civil, acha que sofreremos muito? Qual a sua visão nesse ramo? Porque a obra de infra está... Aqui, por exemplo, as obras não pararam, né? A maioria das obras públicas não pararam. Não sei como é que está no privado por aí. Mas e aí? A construção civil vai sofrer muito? Qual que é a visão sua nesse ramo? Eu acho que tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Né? No curto prazo, olhando para o risco de pandemia, a construção civil ela é teoricamente pouco influenciada, porque o pessoal já trabalha com EPI, já tem EPI disponível. Normalmente eles estão em local aberto, não é local de alta concentração. Eles já usam masta, já usam um equipamento. Então, assim, eu concordo da construção civil não parar por causa de risco de transmissão. Esse eu acho que não é um problema. Numa segunda instância, a retomada econômica a nível federal vai ser feita através de investimento. Da mesma forma que teve um PAC lá na época do Dilma e do Lula, vai ter que ter um PAC, um programa de aceleração, que vai ser através de investimentos. Eu achei sensacional a live que o Guedes fez com a XP, tá no YouTube, que ele fala exatamente isso, que é assim, cara, vai dar merda, 3, 4 meses de crise, o mundo vai acabar. Cara, acabou o negócio, tem que vir com rios de dinheiro em construção civil. Mas não é milhão, não, é bilhão. É construir coisa atrás de coisa. Construir, porque é isso que vai injetar grana e eu acho que vai vir um boom muito positivo na construção civil, tá? Essa é a segunda instância, médio prazo. Quando a gente olha um pouco mais no longo prazo, eu acho que vai ser a questão da nossa revisão de valores que vai impactar no nível urbano das cidades. Entendeu? A gente vai questionar as nossas casas, a gente vai questionar o espaço que cada um mora. Entendeu? Então, assim, eu quero continuar morando no espaço que eu moro ou eu quero mudar? Isso vai gerar uma mudança no comportamento dos aluguéis, isso vai mudar uma mudança no comportamento da casa que eu moro, do espaço que eu quero. Porque eu quero um jardim agora, eu quero uma hortinha, eu quero um escritório, eu quero um quarto separado do meu marido, eu quero que meus filhos tenham um quarto separado, eu quero juntar todo mundo, eu quero morar perto da minha mãe. Tudo vai ser revisto, tudo vai ser revisto. E eu acho que isso vai gerar uma demanda por espaços incríveis. Então, os arquitetos agora deviam estar malucos planejando espaços onde a gente poderia ter uma reclusão doméstica, só que mais comunitária. Entendeu? Então, e repensar essas formas de viver. E agora vai ser uma oportunidade de ouro para a gente reconstruir as nossas cidades, entendeu? Então, eu acho que a construção civil é um dos segmentos que, para mim, vão ser incríveis, assim. E uma chance de dar um restart em tudo. Vamos parar de fazer estudo de 20 metros e começar a pensar em formas colaborativas de se viver. E aí, só para complementar, uma pessoa que não se identificou perguntou sobre isso. E a ideia de alugar é melhor que ter carro e casa? Eu conheço a sua opinião, mas... Carro eu acho que não faz sentido nenhum ter. A gente tem que incentivar o transporte público, tanto individual quanto coletivo. Temos que botar cada vez mais formas coletivas de se transportar, pedir para o nosso governo melhorar a condição tanto de ônibus quanto botar outras alternativas, e irmos para os carros elétricos compartilhados, incentivar os aplicativos, fazer com que os aplicativos remunerem de forma decente os motoristas,
né? Então não adianta nada a gente ter os aplicativos e o motorista está se fudendo. Então, ter preços justos para que isso funcione, incentivar o uso de bicicleta, patinete, etc. Então, tudo compartilhado. A parte da moradia, ela é algo que é complexo de dizer. Eu acho que é muito tênue o limite. Quando você está num patamar de pirâmide econômica, de grana, você é pobre, classe média baixa. Eu acho muito importante ter, porque é muito arriscado você perder. Você não tem uma reserva de segurança que você pode ir para um hotel, que você pode pagar o aluguel mais caro, que você pode lidar com uma inflação, que você pode lidar com uma sazonalidade de preço, que você pode lidar com um risco como esse. Uma pessoa tendo uma casa própria, ela tem uma garantia que no mínimo sem casa ela não fica. Então, eu acho que no mínimo para dormir tranquila à noite é uma coisa. Quando você já está no topo da pirâmide, você já tem grana para caceta, cara, se o seu aluguel passar de 5 para 10 pau, você vai pagar. Entendeu? Então, por que diabo você vai imobilizar isso? E se isso ficar mais caro que o aluguel, entendeu? Então, é uma problemática financeira, econômica diferente. Eu acho que aí você tem que ver em que lado que você está. Se você está no lado que você consegue lidar com essa volatilidade de preço ou não. Entendeu? E ponderar muito bem. Aqui a pergunta do Afrânio Almeida, Afraninho, da FCJ Triângulo. Ana, quais os profissionais que, na sua opinião, devem se reinventar e focar nas skills necessárias para surfar na onda das novas oportunidades? Médico. Eu acho que os médicos vão ter que se reinventar pra caramba, porque a medicina nunca mais será a mesma. Eu acho que a oportunidade de ouro da gente implementar a medicina preventiva realmente, a gente ter formas melhores de cuidar das pessoas, de cuidar das famílias, de cuidar da doença antes que ela se exista. A gente vai cuidar da saúde, a gente não vai cuidar da doença, a gente cuida da saúde, não da doença. Eu acho que essa premissa ela precisa ser reinventada e as pessoas que fizerem isso vai rachar de ganhar dinheiro, de oportunidade de novos negócios, né? E eu acho que a educação também é outra, né? Que o professor, não, precisa de sala de aula, os alunos tudo certinho, sentado na cadeira, me obedecendo, cala a boca, menino vai para a diretoria. Cara, isso acabou. Entendeu? Então, o professor vai ter que reinventar, ele vai ter que aprender a cobrar uma prova com um aluno com Google. Como eu vou fazer uma prova para avaliar o conhecimento do aluno, sabendo que ele está usando o Google, incentivar ele a usar o Google. Então, a pedagogia vai ter que passar de fase e pensar de uma forma. Tem muita gente pensando, estudando isso, tá? A pedagogia está se reinventando muito, a universidade está pesquisando coisas legais pra caramba, só que tem que fazer mais, né? Tem que ser mais, subir mais o sarrafo, né? Tem que provocar mais ainda, principalmente uma coisa é o professor de 20, 30 anos, 40 anos, que já vem dessa geração de tecnologia e já está aplicando isso. Outra coisa é o professor que já tem 20, 30 anos de carreira, que sempre deu a mesma aula de biologia há 20, 30 anos e está tendo que se reinventar agora. Essa pessoa eu tenho muito, muito receio por ela, porque o desafio para ela vai ser muito maior e ela vai precisar, né, se esforçar muito para ser resiliente nesse momento e usar isso como oportunidade para ela crescer, né? E são vários, acho que toda profissão vai ter que ser revista, né? E esses dois vão se impactar muito porque eles estão no front, né? Tanto no front da saúde quanto na criação dos nossos filhos, né? Então a gente vai precisar cuidar muito bem desses dois ramos de profissionais. Professores e médicos. Assim, como eu falei, rede de saúde e educação como um todo, né? Sim. Ana, eu acho que agora a gente está chegando perto das 22 horas. O que você acha de eu ler mais uma pergunta e aí se ficar mais outra, como a gente está gravando a sessão aqui, se tiver alguma pergunta a mais, a gente se responde depois, pode ser? Vamos encerrar às 10? Vamos. Então, eu sei que a gente ficava até meia-noite, mas, não, mas chega. Dessa vez a gente faz um segundo round. Fazemos. Então, pedindo já que o pessoal da UF, o pessoal do IF está querendo uma para os alunos. Vamos lá. Bom, Fabrício aqui, Palmezone de novo. Eu vou fazer duas. Vou fazer a dele e a do Leandro Magalhães. Então, vamos lá. Ana,
Será que se invertêssemos o volume de distribuição dos impostos não resolveria? Por exemplo, hoje a administração do maior volume de impostos é feita pelo governo federal. E se a administração do maior volume fosse a nível municipal ao invés de federal? Ou seja, o município teria melhor visão de onde aplicar? Eu acho que a gente compartilha dessa opinião, né? Sim, é o que eu falei da A questão vida da acontece revisão. nas cidades, né? A questão da revisão do Pacto Federativo, entendeu? Ela tem que ser mais agressiva do que está sendo proposta, dá muito mais autonomia aos municípios, não é autonomia aos estados, é autonomia aos municípios, e principalmente criar mecanismo para rolar, para cuidar dos municípios que não têm o mesmo PIB per capita que os maiores, entendeu? Eu acho que esse vai ser o desafio, é equilibrar o PIB per capita entre os muito altos e os muito baixos, né? Se conseguir achar um meio termo entre esse ponto, que eu não sei como resolve isso, não sou especialista na área, o município sabe onde está o problema dele. Se ele tem que investir em educação, se ele tem que investir em saúde, se ele tem que tapar buraco, se ele tem que botar energia. Ele tem que saber isso. Ele tem que ter mecanismo de tomar essa decisão sem pedir benção para 50 mil pessoas. Entendeu? Então, eu concordo plenamente com a pergunta. Muito bem. Então, agora eu vou fazer a do Leandro Magalhães. Ana, sobre a questão geopolítica, alguns países já cogitam embargar a China. Aonde você acredita que isso pode chegar? Podemos ter uma guerra iminente? Eu não acredito na guerra física. Eu não acho que a gente vai para batalha, porrada, não, porque são potências nucleares e vai dar merda, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer. Mas a gente já está em guerra. A questão é que o critério de guerra mudou, né? É uma guerra cibernética, é uma guerra de invasão, é uma guerra de roubo de informação, é uma guerra de inteligência, é uma guerra de bloqueio comercial, bloqueio alfandegário. Então, preço, olha a retaliação que a China fez, que os Estados Unidos fez com a China por causa de da discussão do 5G, depois a retaliação americana junto aos Emirados contra a Rússia por causa do preço do petróleo. Então, assim, já está existindo a guerra. A questão é que ela não está matando com arma, ela mata com a inflação, ela mata com a desvalorização da moeda de um país, ela mata a partir do momento que um país pode ou não pode exportar algo que ele tem uma dependência muito grande dessa entrada de dinheiro. Então, essa guerra já existe. E ela mata indiretamente através do desequilíbrio econômico. Entendeu? O que eu acho que vai acontecer, ela vai se tornar muito maior agora e muito mais evidente. Porque está existindo claramente uma briga do mundo com a China. O que o povo não entendeu ainda, gente, é que a China sozinha tem 1/5 do mundo. Entendeu? 1/6 do mundo. Então, para o mundo inteiro se unir para brigar com a China, vai ter que ter muita política, muita diplomacia. E tem muita gente que está mais tendenciosa a apoiar a China do que os Estados Unidos, né? Então, vai ter muito pano para manga. E não precisa esperar a guerra começar, não. A guerra já começou. E ela não será armada. Bom, e agora eu tenho a minha pergunta. Você citou o Taleb. Você citou o Taleb no começo, eu não li ainda, eu só peguei alguns trechos do livro, é uma das minhas leituras da quarentena, que a gente está de home office aqui em Uberaba por enquanto. E a minha pergunta é o seguinte, ele fala lá no livro assim, estamos à mercê do inesperado, é o que ele fala, estamos à mercê do inesperado, que é a tradução, não vou dar spoiler, né? Mas assim, e aí, Ana? A gente está à mercê do inesperado. Uhum. E aí? Essa é a minha pergunta. O que a gente faz? Não entre em pânico. Aprenda a gostar da incerteza. Ver que essa adrenalina é gostosa e que todo problema é oportunidade. Né? Então, você pode reclamar do copo vazio ou você pode olhar ele como cheio de ar. Né? Então, é uma oportunidade da gente exatamente pegar essa incerteza e liderar. É importante pegar essa incerteza e ver que existe um vácuo de liderança, e ver que existe uma desgovernança do poder público, ver que existe uma falha da premissa de consumo muito grande e questionar, entendeu? Então, eu acho que toda essa incerteza, qual que é a palavra que ele usou? Você está à beira do quê? Estamos à mercê do inesperado. Inesperado, não é incerteza.
a partir do momento que você não espera, você não cria expectativa, a cultura budista diz que o sofrimento ele é diretamente proporcional à expectativa que você cria, né? Então, se você sabe que você não tem como esperar nada, você não tem expectativa de nada, você não vai sofrer. Você tem que aprender a viver com o inesperado e tornar isso seu padrão, tá resolvido. É difícil, mas o budismo, ele traz muito dessa visão de expectativa e realidade, né? E é muito difícil ver isso, porque você acaba criando expectativa nas relações, nas pessoas, no comportamento do próximo, no diálogo, na conversa. Você quer que o outro converse com você, você quer que o outro age de uma forma, isso não acontece, aí você se angustia, a pessoa não te escuta, a pessoa não te devolve, a pessoa não conversa. Então, isso em relações pessoais, amorosas, familiares, profissionais, gestão, em tudo, né? E a partir do momento que você não cria expectativa de nada, teoricamente você está livre. Né? E recomendo a leitura de textos budistas tibetanos, que eles auxiliam muito a compreensão dessa frase. O próprio Taleb cita isso nos livros também, como uma das fontes dele, para lidar com o inesperado. Tá bom. Ô, Ana, muito obrigada. Eu queria saber, só para confirmar que tem um pessoal perguntando aqui, se a gente gravou, a gente vai disponibilizar essa live aonde? Não sei ainda, mas eu aviso. Provavelmente eu vou subir ela no YouTube, em algum lugar. Você Vou vai descobrir avisar. ainda. Vou. Então tá, que tem gente aqui já querendo, tá? Tá. Ô, Ana, beleza. ó, aqui da nossa parte, muito obrigada. Foi muito bacana. Aqui você vai ter os feedbacks depois no chat aqui, na perguntas e respostas. Galera, gostou muito. Teve um feedback aqui que eu adorei. A pessoa falou que estava achando que fosse ser mais uma live de conteúdo repetido, mas que foi surpreendente. Poderia ter sempre outras assim, todo dia uma assim. Obrigada. Tá bom? Posso dar mais um recado? www.juntosoruberlândia.com.br, Juntos por Uberaba também. Tira o escorpião do bolso. Se não tem dinheiro, compartilha, pede, faz sua parte, ajuda com tempo, com dinheiro, com conexões, com contatos. Agora é a hora da gente parar de botar a culpa nos outros e agir como cidadão, tá? Então, vamos ter que fazer mais, vamos ter que gastar tempo, vamos ter que gastar saliva, vamos ter que gastar nosso coração para criar uma sociedade melhor e parar de esperar que os outros façam isso pela gente. Então é a hora da gente fazer alguma coisa e o primeiro passo para fazer isso nesse momento é doando através do site, pelo cartão, boleto, transferência, e com isso a gente vai comprar a cesta básica e ajudar quem precisa. Uma vez que esse problema esteja resolvido, a gente arruma outro problema para resolver. Muito bem. Então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo que ficou aí com a gente até agora. A Ana sempre traz conteúdo, informação importante, relevante e inspiradora. Você sabe que eu sou sua fã, não vou ficar aqui falando. Um beijo, até a próxima. Até a próxima, todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você tem que me explicar como é que te desliga aqui.